Ah, não sei, eu só sigo, não sei quem é. Aí nisso eu peguei a arma, coloquei, apontei pra ele, falei, você vai me falar agora quem é essa vagabunda. Eu fui criada pela minha avó paterna. Meu pai veio muito cedo para São Paulo, à procura de emprego. Tenho uma irmã mais nova que eu, tenho 29 anos, ela tem 28. E logo após, minha mãe precisou vir também em busca de emprego e precisou deixar a gente com a minha avó paterna. Minha avó criou eu, minha irmã e mais 4 netos. Ela teve 6 filhos, ela era sozinha também. Ela nos deu uma boa criação, a gente era do sertão mesmo, bem interior. E por volta quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, a gente veio para São Paulo morar com a nossa mãe. Só que ela e meu pai já não estavam mais juntos. Meu pai vivia traindo ela e chegou a um certo ponto que eles precisaram terminar também. Hoje, meu pai vive há mais de 19 anos com uma outra mulher e minha mãe é sozinha, mas vive bem, graças a Deus. De início, eu não queria vir para São Paulo, cidade grande, lá eu fui criada na roça, né, no interior, estava acostumada e não queria deixar minha avó por nada. Então, assim, foi bem difícil para me adaptar aqui, estava acostumada já com a criação, o ambiente, né, e tudo mais. E comecei a trabalhar cedo aqui também, estudei, comecei a trabalhar cedo com os meus 14 anos. E foi difícil, eu não me acostumei por tão cedo. A distância também machucava muito por ter deixado a minha avó. Mas, enfim, foi necessário, né? Viemos para morar com a nossa mãe, eu e a minha irmã, no caso. O meu pai, ele morava também aqui em São Paulo, em Diadema, só que ele já tinha uma outra esposa, né? Mas a gente tinha contato, a cada 15 dias passava o fim de semana com ele, mas a gente morava mesmo com a nossa mãe. Eu estava vindo da escola à noite, e daí eu estava passando com uma amiga minha, e eles mexeram com a gente numa pracinha. Tava ele e mais 2 amigos. Tinha um de camiseta branca, tinha ele de polo azul e um outro de camiseta preta. Daí eles perguntaram o nosso nome e pediram o nosso telefone. Eu passei. Logo em seguida, naquela época não existia WhatsApp, nada disso, era SMS. Assim que eu cheguei em casa, eu recebi uma mensagem falando que tinha se interessado, gostou da minha pessoa e tal. E eu perguntei qual dos 3 que era ele, qual a cor da camiseta. Daí ele falou que ele estava com a camiseta azul. Inclusive, eu tinha me interessado por ele, né? Magro, alto, bonito. Enfim, a gente começou a conversar através de mensagens. Depois marcamos para nos conhecer. Ficamos. A gente saiu, fomos tomar um sorvete, fomos até o shopping, Interlagos. Aí depois de alguns meses que a gente já estava ficando, voltamos ao shopping, né? Levamos a irmã dele, a mãe dele era enfermeira, trabalhava e não tinha com quem deixar a irmã dele. Levamos ela com a gente. Ao sair do shopping, na Avenida Interlagos, tinha um senhor com um carrinho vendendo rosas e ele decidiu comprar rosas vermelhas, ajoelhou na avenida e me pediu em namoro. Foi lindo. No momento eu não respondi que sim nem que não. Só dei risada e seguimos. Ele levantou, né? Se levantou, seguimos em frente. Passaram-se mais ou menos umas 2 semanas. Ele tinha ido trabalhar. Eu trabalhava e estudava também. Ele também estudava e trabalhava até mesmo pela idade, né? Temos a mesma idade. Ele nasceu em junho e eu nasci em janeiro. Ou seja, ele é mais velho que eu, 6 meses. Daí a gente trabalhava e estudava à noite. Aí ele sempre chegava do serviço, passava na casa da minha mãe, me deixava na escola e entrava na segunda aula, porque ele tinha declaração para entrar na segunda aula, né? Eram escolas diferentes. Aí um belo dia ele chegou na minha mãe, me chamou na cozinha, na casa da minha mãe, me chamou na cozinha e abriu a caixinha das alianças. E aí colocou a aliança no meu dedo. Minha mãe ficou muito brava, falou assim que primeiro ele teria que ter pedido para ela. Ela ficou brava no momento ali, mas passou. E eu aceitei, né? Achei a coisa mais linda, ou seja, ele me pediu em namoro, aceitei e começamos a namorar. Muito educado, atencioso, amoroso, muito carinhoso. Quando a gente não estava junto, era o tempo inteiro falando
através de mensagem, até mesmo porque os dois trabalhavam, né, e estudavam. E o tempo era curto para a gente se ver. Mas ele me tratava muito bem, uma pessoa muito amorosa, e eu era apaixonada por ele. Começamos a namorar, depois de 8 meses eu engravidei e decidimos a morar junto. Só que bem antes da gestação ele já falava, vamos morar junto e tal, só que éramos muito novos, né? Então, eu sempre falando não, não. Acontecia de eu engravidar e daí decidimos morar junto. Minha mãe não aceitou de início. Ela não queria que eu fosse morar com ele. Liguei para minha avó, na Bahia, quem me criou, e pedi autorização para ela. Pedi permissão para ela e ela respondeu que eu fosse e que fosse feliz. Minha mãe ficou muito brava, falou que não dava 3 meses para eu estar de volta, que não ia durar, que não ia dar em nada. Arrumei minhas roupinhas e fui ser feliz, né? Fui em busca da minha felicidade. Trabalhava, estudava, grávida. Entrava no serviço às 8h30 da manhã, saía às 16h30, ia para casa, fazia janta, ia para a escola. Entrava na escola às 19 horas, saía por volta das 10h50. Ele sempre... Ensino médio. Ensino médio e trabalhava em loja, eu era vendedora. E ele sempre me levava na escola, na entrada, e me buscava na saída. Me levava às 19 horas e me buscava às 22h50. Quando eu chegava às 22h50, fazia janta, os dois trabalhavam, fazia janta, fazia marmita, a gente descansava, no dia seguinte acordava cedo para ir trabalhar. A nossa filha nasceu em agosto de 2013. Teve a minha formatura do ensino médio, eu já estava de licença maternidade, só que mesmo assim eu quis participar. Na época ela estava com 3 meses de idade, eu estava com 17 anos, participei, foi a coisa mais linda. Ela foi o centro das atenções, né? Um bebezinho no colo. E foi tudo muito lindo. Daí, depois do ensino médio, acabou minha licença maternidade e eu não tive a oportunidade de... Não fui atrás de um curso, uma faculdade, nada disso. Apenas trabalhar, cuidar de casa, da filha e do casamento. Ele sempre foi muito carinhoso, muito prestativo, amoroso, companheiro. Durante a gestação me acompanhava nas consultas, em ultrassom. A minha filha nasceu de 42 semanas, eu não tinha dilatação, não tinha passagem, ela passou do tempo de nascer e ele sempre me acompanhando em tudo. Ela nasceu na época da gripe H1N1, foi direto para a incubadora, que ela tinha passado do tempo de nascer. Foi direto para a incubadora, onde só poderia receber as visitas do pai e da mãe, de mais ninguém. Na época eu só tinha apenas 17 anos, fiquei no hospital sozinha, sem acompanhante, não deixaram eu ficar com acompanhante. Meu parto foi normal. Ele trabalhava e o horário de visita era das 9 da manhã às 19 da noite, o último horário de visita. Eu fiquei no hospital, ela nasceu numa quarta, eu tive alta numa sexta e minha filha teve que ficar. Por quê? Ela nasceu com uma fissura anal, pode falar, né? Uma fissurinha anal, nasceu com um soprinho no coração e com uma má formaçãozinha na boca. Então ela tinha que ficar em observação para ver se precisava de cirurgia e tudo mais, e até o soprinho se fechar. Foi a parte mais difícil da minha vida, ter alta e deixar ela no hospital. A pior sensação do mundo é você chegar em casa, você achar que vai chegar com o seu bebê no colo, você vê o berço tudo montado e você com a bolsa e sem a criança. E todos os dias eu ia até o hospital amamentar a criança. Eu chegava no primeiro horário, às 9 da manhã, e ficava no hospital até às 19 horas. A cada 3 horas eu entrava no quarto para amamentá-la. E ele sempre muito parceiro. Ele pegou se eu não me engano, na época eram uns 3 dias de licença, né? De paternidade. Pegaram uns 3 dias, ficou comigo, estava sempre no hospital, presente nos horários de visita. Ele voltou a trabalhar e mesmo assim, todos os dias ele chegava correndo. A última amamentação era às 19 horas. E mesmo assim, os médicos deixavam ele entrar um pouquinho, quando a gente terminava a amamentação. Ele dava um cheirinho nela, fazia um carinho e a gente ia para casa, todos os dias. Foram 7 dias.
Um belo dia, eu cheguei no hospital, estava só aguardando a resposta do cirurgião, se ela iria precisar fazer a cirurgia ou não. Mas Deus é perfeito em tudo. O soprinho dela tinha se fechado e ela estava de alta. Só que precisava da minha mãe para assinar a alta, porque eu era menor, né? Só tinha 17 anos. Daí minha mãe foi, assinou a alta, a gente foi para casa, um dia muito frio, muita garoa. E ele sempre presente em tudo. Era um ótimo pai, me acompanhava em tudo. Aí ela pequenininha, ele me ajudava. Teve fase de cólicas, que ela chorava muito durante a madrugada. Ele levantava, debruçava ela no braço, por ele ser grande, né, muito alto. E ela se acalmava, dormia por volta de umas 4 da manhã e ele saía de casa às 4h30 para trabalhar. Então, assim, foi uma fase bem puxada, porém ele sempre muito presente, muito dedicado, muito amoroso. Quando a gente se conheceu, ele também era vendedor. Eu trabalhava em loja de roupa e ele trabalhava em loja de calçado. Durante a minha gestação, ele trocou de emprego. Ele foi trabalhar de garçom em um restaurante em Moema. Durou mais ou menos uns 6 meses. Após isso, ele entrou na área de eletricista, foi trabalhar numa empresa grande, onde ele realizava o serviço de eletricista. E ele precisava trabalhar viajando. Rio de Janeiro, Minas, ele ficava 15 dias, 30 dias fora. Mas sempre, de alguma forma, ele estava presente. Através de ligações. A festinha de 1 ano da nossa filha, ele estava distante durante a organização. Eu tive que organizar tudo sozinha, mas na festa ele conseguiu vir, foi um final de semana. Foi tudo muito lindo, a festinha de 1 aninho dela. Ele ficou nessa empresa há mais ou menos uns 3 anos. Depois ele foi mandado embora e ficou desempregado por um tempo. E eu sempre trabalhando, eu tinha que manter a casa. Foi uma fase que ele começou a beber, ficava muito em bar. Eu trabalhava em loja de roupas, eu era vendedora. A minha filha ficava com a minha mãe. Minha mãe cuidava dela. E foi uma fase que ele passou a beber, ele pegava seguro-desemprego e ficava muito na rua, dia e noite, bebia. Quando ele recebia, a parcela do seguro era todo pro bar. E eu mantendo a casa, com criança, procurando não deixar faltar nada. Aconteceu de eu ser mandada embora também, ficou os 2 desempregados. Minha mãe era quem nos ajudava, para não deixar faltar nada, né? Ajudava sempre com um lanchinho para a criança, alguma coisa assim, até porque os 2 estavam dependendo de seguro-desemprego. Mas, com mais ou menos um mês, eu arrumei um outro emprego, onde eu era operadora de caixa, em um mercado, era mercado e açougue. E ele continuou desempregado. Daí, quando eu saí dessa loja, eu peguei o dinheiro do meu fundo de garantia e ele perguntou se eu podia emprestar para ele fazer um curso de vigilante. De início, eu não acreditei muito porque era uma fase que ele estava bebendo. Só que eu falei, vou dar um voto de confiança. Aí falei para ele que emprestaria o dinheiro. Ele fez o curso de vigilante. No dia que ele encerrou o curso, eu falei para ele que ele não precisaria me devolver, que seria de presente. O curso eu teria dado de presente para ele. Aí fomos comemorar, tomar uma cervejinha, comemoramos. Logo depois ele arrumou o serviço em no shopping Santa Cruz, pela Provig. Só que ele sempre buscando melhorias, né? Daí ele fez uma entrevista na Gocil, empresa de carro forte e vigilância, e foi onde ele conseguiu um emprego no Bradesco. No Bradesco ele trabalhou durante 6 anos, numa agência próximo da nossa residência mesmo, no Piraporinha, em Diadema. Trabalhou durante 6 anos. Só que em 2019 ele prestou o primeiro concurso para PM, sempre foi o sonho dele, ser policial. A gente vivia muito bem, éramos muito parceiros. Os 2 eram novos, né? Gostávamos de curtir, só que sempre curtir junto. Gostava de festa em família, sempre lá junto. Nos eventos estávamos sempre juntos. E ele sempre teve o sonho de ser policial.
Em 2019, ele prestou o primeiro concurso para PM. Ele foi reprovado na prova teórica. É teórica, na prática? Na prova teórica. Ele foi reprovado na prova teórica. Foi o primeiro concurso. De início, eu não quis aceitar. Eu falava para ele, se você entrar para PM, a gente separa. Só que eu nunca deixei de apoiá-lo. Nisso, ele trabalhava como vigilante e prestando concurso para PM. Em 2020, ele prestaria o segundo concurso, só que foi cancelado devido à Covid-19. Então, em 2021, ele prestou novamente. Ele passou na prova e foi reprovado no TAF, no exercício físico. Ele pensou em desistir, prestou em fevereiro de 2021, pensou em desistir, a gente conversou. Eu falava que a gente se separava, mas chegou o momento que eu passei a apoiá-lo e ajudar em tudo. Estudava com ele. Aí, quando foi em junho, mais ou menos em junho de 2021, ele precisava concluir o segundo grau completo, o segundo grau do ensino médio, que ele não tinha concluído. Ele comprou um histórico escolar e quando foi para prestar o concurso, não foi válido, o histórico era falso. Daí ele teve que fazer o supletivo. Nesse supletivo, era a época da pandemia, então as escolas fecharam, ele fazia os trabalhos e só entregava. Eu quem fazia todos os trabalhos para ele só entregava. Às vezes a gente ia em festa, em churrasco, ele curtindo, bebendo, e eu lá, sentadinha, fazendo todas as atividades dele, as pesquisas, e ele só entregava. Chegou a concluir o segundo grau, o ensino médio, né? E daí ele voltou a prestar concurso. Foi o terceiro concurso dele. Novamente, ele foi reprovado no exercício físico, no TAF. Daí ele viu que ele teria que pegar firme na academia e se dedicar mais. Em 2023, ele prestou concurso em fevereiro. Foi o quarto concurso dele. No dia do concurso, no dia da prova, era um dia bem chuvoso e ele decidiu não ir no dia. E eu e um amigo meu que trabalha comigo, a gente influenciando ele, meu amigo através de mensagens, e eu, vai, não desiste, você tentou. Ele decidiu ir. Daí ele prestou concurso em fevereiro, ficou aguardando quando passou na primeira etapa, passou na segunda, e foi passando em todas as etapas, foram 5 etapas, e ele foi aprovado em todas. E eu sempre apoiando ele em tudo, levantava cedo, estudava com ele, ajudava nas redações, lia as redações, via o que ele precisava melhorar. Teve a época da investigação social, que eu precisei excluir bastante pessoas da minha rede social, que não condizia com a profissão, então foi melhor para nós, excluir algumas pessoas e tal. E eu sempre apoiando ele em tudo. Eu passei a trabalhar à noite, e quando foi dia 15 de novembro de 2023, eu fui trabalhar muito aflita, por quê? Dia 16, sairia o resultado às 6 horas da manhã. E eu trabalhando, ansiosa, aflita por causa do resultado. Quando eu cheguei em casa, por volta das 6h40 da manhã, ele, como de costume, já estava acordado. Ele tomava banho, se arrumava para ir trabalhar, enquanto eu preparava o café e a marmita dele. Aí eu cheguei, ele já estava me esperando, muito feliz, vibrando. Daí eu ajoelhei no chão, comecei a chorar, agradeci a Deus. Não era a minha vontade, mas foi a vontade de Deus. E eu sei que eu tinha que estar do lado dele, apoiando ele em tudo. Isso foi em novembro de 2023. Quando foi dia 6 de dezembro, ele decidiu pedir as contas na Gocil, que é no banco onde que ele trabalhava. Ele foi até a empresa e pediu as contas, por quê? Ele achou que a qualquer momento ele seria chamado na PM, porque era fim de ano e poderia precisar dele na Operação Verão. Ele pediu as contas, a empresa deu até dia 10 para pagar, chegou dia 10, não pagou 1 centavo, e a gente decidiu que iria embora da nossa casa, vender a casa e pagar aluguel, por quê? Como eu trabalho à noite, ele ia precisar sair muito cedo, a nossa filha iria ficar sozinha em casa. E morando de aluguel, a gente seria vizinhos da minha mãe. Então foi uma decisão, e depois de um ano de curso de PM, a gente compraria um apartamento com o dinheiro da casa. Então fomos pagar aluguel, colocamos a casa à venda, só que chegou dia 10, a empresa não pagou. E daí a gente se desesperou, já estava tudo certinho para mudança.
Daí eu peguei o 13º, o meu 13º, dei entrada nos 2 aluguéis, os 2 depósitos para entrar para casa. Entramos para casa, foi tudo muito louco assim, porque a gente contava com aquele dinheiro, estávamos aflitos e ao mesmo tempo felizes por ele ter conseguido, né, realizar o sonho dele. Só que de início é tudo muito difícil, porque assim, depois que você entra na PM, são 3 meses que você trabalha sem receber. Você vai receber depois de 3 meses trabalhado, daí você recebe todo o retroativo. Natal, por exemplo, a gente pagando aluguel, sem R$ 1 no bolso, e ele colocou a casa à venda no aplicativo, pode falar o nome? Na OLX. Colocou o anúncio, e quando foi janeiro de 2024, a gente conseguiu realizar a venda da casa, compramos um carro, onde ele decidiu colocar o carro no meu nome, por eu não ter habilitação, e caso ele levasse multa, a pontuação não fosse para a habilitação dele, e sim para o meu nome. Dia 12 de janeiro de 2024, ele foi assinar a posse na PM. Assinou a posse, começou a trabalhar. A vaga dele saiu em Pirituba, devido às notas, que as notas não tinham sido tão boas. E não tinha vaga também mais próximo, no caso. Ele foi para Pirituba. Ele saía de casa por volta das 4h40, 4h50 mais ou menos. Ele ia de carro até o Jabaquara, deixava o carro em frente à casa da avó dele, de lá ele pegava o metrô e ia até Pirituba. Eu trabalhava à noite, às vezes ele chegava por volta das 9 horas da noite, ele ainda me via. A maioria das vezes ele me via no ponto de ônibus, parava o carro. Mô, quer que eu te levo? Eu falava, não, não precisa, meu ônibus está vindo. Você está cansado, vai descansar. Me despedia, ele ia descansar, eu entrava no ônibus e ia trabalhar. E a tua filha? A minha filha em casa, esperando ele. Como minha mãe é minha vizinha, então é porta com porta. Minha mãe estava sempre de olho nela, estava junto. E daí foram 6 meses, ele em Pirituba. Eu trabalho sábados intercalados, sábado sim, sábado não. Então eu só conseguia ver ele no meu sábado de folga para ter um convívio melhor, sábado de folga. E sempre na segunda de manhã, assim que ele levantava, eu levantava junto, passava o fardamento dele, tudo bonitinho, preparava o café da manhã e ele ia para Pirituba. Foram 6 meses, assim. Depois, esse era o módulo básico, veio o módulo específico. Só que antes do módulo específico, teve a formatura dele em Pirituba. Teve o dia da família, onde foi eu, a nossa filha e o meu sobrinho. Foi tudo muito lindo. A gente foi até o quartel, ele nos apresentou. Foi um dia perfeito. Daí veio o módulo específico, que ele foi para registro. Devido às notas, também jogaram ele para longe, que as notas dele não foram tão boas. Em registro, ele vinha para casa a cada 15 dias, que ele estava em treinamento, e a cada 15 dias ele ia para casa. Então, assim, a gente só se via nesses 15 dias. Ele chegava sempre numa sexta-feira, por volta das 17 horas. Eu trabalhava, então a gente se via pouco. Ele foi para registro dia 30 de junho. O aniversário dele sempre dia 29 de junho. Dia 29 de junho, eu dei uma cesta linda para ele, fiz café da manhã, dei café da manhã na cama, a gente foi almoçar fora. E dia 30, num domingo, ele viajou para registro, onde ele só viria a cada 15 dias, porque ele estava em treinamento. Ele vinha para casa a cada 15 dias. Lá ele tinha o teste, o ralo, que é aquele teste de passar debaixo da lama. E a cada 15 dias ele levava roupa suja para me lavar, eu cuidava com todo carinho, lavava. Eram 15 dias, ele guardando roupa suja dentro do armário. Eu levava para casa, eu cuidava, tal, direitinho. Ele chegava em casa por volta das 17 horas, a gente se via pouco, que eu trabalho à noite, então eu ia trabalhar, mas sempre que ele vinha era num sábado de folga meu. Então a gente conseguia ficar junto no sábado e no domingo até às 17 horas mais ou menos. Sempre por volta das 17 horas ele retornava para registro. Isso foi em junho, a gente vivia muito bem, ele sempre muito presente, sempre mandava mensagem, Mô, tá tudo bem, chegou bem no serviço.
se cuida, toma cuidado na rua. Como que foi de manhã, eu chegava em casa, já tinha mensagem dele, como que foi à noite, tá tudo bem, já tá em casa, já tomou café, acabei de entrar na sala, vai iniciar a aula, sempre me dando uma satisfação. E a gente sempre teve uma boa relação, tudo era muito recíproco. Eu postava muito foto nossa, declaração, ele também, em redes sociais. Qualquer data comemorativa, ou até mesmo não sendo datas comemorativas, era tudo muito recíproco. Em redes sociais. E chegou um certo tempo, mais ou menos no final de outubro, ele começou a mudar. Ele vinha a cada 15 dias e quando ele chegava, ele não ia para casa. Primeiro ele ia lavar o carro para depois ele ir para casa. Sempre nas sextas-feiras eu queria sair um pouquinho mais tarde de casa, até mesmo para matar a saudade. Só que primeiro ele chegava, ele ia lavar o carro para depois ir para casa. Ele ia para casa e eu pedia, você pode buscar nossa filha na escola? Ela saía por volta das 17h30 da escola. Ele ia correndo buscá-la. Quando chegava em casa, ele só deixava ela no portão e ia para o bar. É um bar que tem próximo de onde hoje eu estou morando. Daí dava o horário de eu ir trabalhar, eu não queria pegar ônibus, até porque eu queria ficar um pouquinho a mais com ele, pedia para ele me levar no serviço, implorava na verdade. Às vezes ele me levava numa boa, às vezes reclamava, e me levava. Tá, desce aí, vamos. Eu descia sempre com o nosso cachorrinho no colo, a gente tem um cachorro lindo, e descia com a nossa filha. E ao entrar no carro, eu perguntava para ele, entrou alguém no carro? Quem sentou nesse banco? E ele falava assim, não, ninguém, tá doida? Eu fui lavar o carro, o menino precisou puxar o banco para limpar de baixo. Tudo bem. Ele me deixava no serviço e voltava para casa com a nossa filha. Como de costume, no sábado, era minha folga, a gente procurava sempre tomar café da manhã na padaria, sempre fora, almoçar fora, churrascaria. A gente sempre procurava fazer algo diferente. Daí, quando chegou mais ou menos no finalzinho de outubro, eu me recordo muito bem da festinha da nossa afilhada, que foi comemorado o aniversário dela, dia 26 de outubro, onde a gente teria a festinha dela por volta das 14 horas e a festa de uma amiga nossa à noite, por volta das 20 horas da noite. O presente da minha afilhada, da nossa afilhada, eu perguntei para ele se ele poderia comprar. Ele falou que não, para eu comprar, porque ele não teria dinheiro. Daí ele já estava mudado, já estava estranho, eu já estava notando o comportamento dele já tinha mudado. Fui e comprei o presente da nossa afilhada e da nossa amiga eu tinha encomendado. Ela é palmeirense e eu pedi para fazer uma toalha personalizada. Daí, no caminho, a gente indo para a festinha da nossa afilhada, eu pedi para ele se ele poderia ter o endereço da menina que tinha feito a toalha para a gente retirar o presente. Ele foi estupidamente grosso, reclamando o caminho inteiro, dos buracos, do caminho, do horário, e eu notei que tinha algo errado, ele já não era mais o mesmo. Enfim, pegamos o presente, fomos até a festinha da nossa afilhada, depois fomos para casa, tomar um banho, se trocar, e fomos para a festa da nossa amiga. Isso foi dia 26 de outubro. Só que ele já estava diferente, o comportamento dele já estava mudado, mas enfim, fui relevando. Daí veio novembro, dia 9 de novembro, eu decidi sair com uma amiga minha para comprar um presente de uma outra amiga nossa que estava de licença maternidade. A gente trabalha junto e ela voltaria e a gente decidiu comprar um presente para casa. Combinamos de ir até o centro de Diadema, onde moramos. Fomos com a nossa filha comprar o presente e lá resolvemos sentar num barzinho, tomar uma cervejinha, comer uma porçãozinha. E o tempo inteiro falando para ele, vem, vamos tomar uma cerveja, fica aqui com a gente. E ele, não, sempre arrumando uma desculpa. Tô aqui em tal lugar, e eu insistindo. Encontramos com mais duas amigas nossas, onde elas ficaram com a gente também, e eu o tempo inteiro ligando para ele, mandando mensagem, ele decidiu ir até onde a gente estava. Daí tomamos a cerveja, ficamos juntos por um tempo, e na hora de pagar a conta, eu estranhei por quê? Sempre que a gente saía, ele sempre fez o papel de bom homem, um bom marido, ele sempre pagava a conta. Nesse dia, na hora de pagar a conta, ele falou assim, não, eu vou pagar a partir do momento que eu comecei a beber. Ele e um amigo dele, que era namorado de uma das meninas que estava com a gente, uma amiga nossa. Não, aqui vocês vão pagar, a parte de vocês. A gente vai pagar de onde a gente começou a beber. E o barzinho cheio de gente, eu fiquei constrangido ali, não entendi o que estava acontecendo. Mas beleza, eles separaram de onde eles começaram a tomar.
uma das minhas amigas fez o Pix para mim e falou, Ianca, eu vou te fazer o Pix porque meu Uber tá chegando, eu vou embora. Se faltar algum valor, você me fala que depois eu te faço o restante. Beleza. Foi embora. Daí, eu sem entender nada, fui pagar a minha parte com a outra amiga nossa. Aí eu falei, mas o que tá acontecendo? Ele, não, vocês beberam, eu não tava aqui, então você vai pagar. Tudo bem, passei no cartão, paguei. Isso foi dia 9 de novembro. Beleza. Quando foi dia 16 de novembro, a gente tinha um casamento para ir, de uma colega minha que trabalha comigo. A gente foi convidado e ele, como de costume, ele vinha para casa a cada 15 dias. Só que ele já tinha vindo dia 9. Então, dia 16 não daria os 14 dias. 15. Daí eu perguntei para ele se ele conseguiria pedir uma folga nesse final de semana, porque ele fazia estágio. Ele falou que ele não conseguia vir até o casamento, porque se ele faltasse nesse último estágio, ele não se formaria. Tudo bem. Dia 16 de novembro eu fui para o casamento com a nossa filha e ele em registro. Quando foi dia 23, ele veio dia 22 numa sexta, dia 23 num sábado. A gente foi ele passou o dia inteiro fora e eu de folga. Eu ligava, mandava mensagem, pedia para ele ir para casa e ele não ia, só na rua, em bar. Ele já estava muito estranho. E o tempo inteiro, já tô indo, sempre mentindo, enfim. Daí ele foi em casa e falou assim, vamos tomar uma cerveja? Nesse meio termo, chegou um casal de amigo nosso chamando no portão. Eu falei para ele, não vamos tomar aqui, vamos pro bar. Descemos, fomos até o barzinho tomar uma cerveja. De lá, decidimos ir comer um lanche na hamburgueria. Quando chegou na hamburgueria, a gente foi com outro amigo nosso. Outro amigo nosso. Quando chegou lá, ele olhou para mim e perguntou, você trouxe o cartão? Você vai pagar a conta? Eu falei, não, você tá me humilhando por causa de um lanche? Porque eu já não estava mais suportando aquela situação, que ele já estava mudado, já estava muito estranho. Falei, você vai me humilhar agora por causa de um lanche? Não seja por isso, eu vou até a nossa casa e pego o cartão. Ele, não. Comemos o lanche, levantamos da mesa, era a primeira vez que o nosso amigo estava indo experimentar do lanche, ele gostou, elogiou, tal. Levantamos, pagamos a conta para ir embora. Quando chegamos na calçada, tocou uma música que ele gostava muito, na hamburgueria, no estabelecimento, e ele falou, eu posso voltar? Eu gosto muito dessa música, eu vou tomar mais uma, pode ser? Perguntou pra mim, pode ser, amor? Eu falei, pode ser. Daí ele resolveu voltar com esse amigo nosso, eu fui pra casa com a nossa filha. Muito cansada, porque trabalho à noite, e geralmente eu não costumo dormir durante o dia de folga. Então eu já estava exausta, já tinha passado nervoso, né, de alguma forma, tinha tomado uma cervejinha, decidi ir pra casa com a nossa filha. Deitei e fui dormir. Por volta das 11 horas, às 23 horas, minha filha me acordou. Mãe, olha o que o meu pai fez. Ele tinha pisado num cocô de cachorro na rua, entrou para dentro de casa, sujou a casa inteira. Ele conseguiu sujar até a cortina da janela, sujou a parede, eu não conseguia entender. No dia seguinte, no domingo, a gente tinha uma festinha de 1 ano da filhinha de uma amiga nossa. Daí eu fui comprar o presente, perguntei se ele poderia comprar, ele falou que não tinha dinheiro. Eu fui comprar o presente e ele já tinha amanhecido o dia no bar, foi até o bar tomar uma cervejinha. Comprei o presente e até então eu não tinha notado o que a nossa filha tinha feito. Ela tinha jogado muito sabão em pó na casa, esfregou, ela tem apenas 11 anos. E ela não conseguiu limpar direito, então o chão estava muito branco e eu vi que aquilo dali ia fazer mal pro nosso cachorrinho, né? Daí eu fui, comprei o presente, quando eu voltei, a festa estava marcada para as 14 horas. Quando eu voltei, ele já estava arrumado e a nossa filha estava se arrumando. Daí eu fiquei muito brava. Eu falei, como que você conseguiu pisar no cocô? Você não viu? Não, eu não vi. Sujou a casa inteira. Tudo bem. Aí eu lavei a casa, me atrasei um pouco, me arrumei para ir até a festa. Quando pegamos a rodovia, a Imigrantes, para ir até o endereço da festa, eu lembrei que havia esquecido o presente. Falei para ele, esqueci o presente em casa. Aí ele ficou muito bravo, começou a xingar no volante e tal. Fez o retorno e voltou. Parou do outro lado da calçada, falou, você vai lá pegar? E deu a chave. Eu tava com salto fino, olhei para ele e falei assim, não, eu não vou, vai você. Aí ele começou a xingar, vários palavrões, desceu muito bravo, bateu a porta do carro e foi buscar o presente, algo que nunca tinha acontecido.
que não era de costume ele ter esse comportamento. Já estava tudo muito estranho. Chegamos na festa. Nesse dia, antes de ir até a festa, ele decidiu comprar um tênis novo. Porque um estava sujo, o outro ele tinha pisado no cocô. Fomos até o outlet da Adidas. Lá ele escolheu um agasalho, escolheu um tênis, fomos até a festa. Chegando na festa, ele estava muito estranho, não ficava com a gente na mesma mesa. O tempo inteiro ele lá fora no salão, sempre fumando, descia para a rua falando que ia fumar. Liberaram o almoço, a gente almoçou. Ele mal almoçou, já se despediu. Tô indo, amor. Falei, nossa, mas já. Tiramos algumas fotos, ele sempre sério, muito bicudo, de cara feia. A amiga nossa chegou a comentar no dia seguinte na empresa. Falou assim, nossa, a minha irmã comentou que estava muito estranho, com uma cara de homem safado. Eu falei que não, que era por causa da profissão, é a postura dele. Falei, não, mas ele estava muito estranho mesmo. Ele não me perguntou se eu tinha dinheiro para ir embora de Uber com a nossa filha ou não. Simplesmente se despediu, foi embora. Não chegou a se despedir de todo mundo. Algumas pessoas notaram a falta dele depois, perguntou. Eu falei, não, já foi embora, tudo bem. Daí eu fui para casa com a minha filha por volta das 20 horas, mais ou menos. E ele já tinha chegado em registro, onde que ele estava, né? Que ele vinha a cada 15 dias. E olhando as fotos depois, eu notei que algo estava errado. Ele não postou foto com a gente, postou com o pai da criança, mas não postou foto nossa. Enfim, tudo bem. Daí veio dia 7 de novembro, que era de costume ele não vir para casa, que ele vinha a cada 15 dias. Ele veio dia 11 de dezembro, ele se formaria. Seria a formatura dele, a formatura final da PM. E eu trabalhando à noite, entrei em desespero porque ele queria muito que eu e a nossa filha fosse. Só que o aplicativo estava dando um valor muito alto, o aplicativo da Uber estava dando em torno de 620 mais ou menos, só para a gente ir. Então não compensaria pagar esse valor só para ir e depois ter que voltar. A formatura dele foi numa quarta-feira, dia 11 de dezembro. Eu cheguei de serviço por volta das 6h40, 6h50 da manhã. Nos falamos por mensagem. Às 9 horas, ele iria entrar em forma, que até a solenidade. E eu me recordo que eu acordei por volta das meio-dia e às 11 da manhã ele tinha mandado mensagem, mandou uma foto e mandou a mensagem falando, me formei, tô formado. E postou uma foto também no status, agradecendo a Deus e tal. E daí eu mandei um texto para ele, parabenizei e falei que ele se sentisse orgulhoso, que só a gente sabia de tudo que passou para chegar até ali. Ele tinha realizado um sonho. Por volta das 14 horas, ele mandou mensagem falando assim que tinha alguns amigos dele também, que os familiares não conseguiram ir. Eles iam almoçar na churrascaria para comemorar a formatura. Tudo bem, por volta das 14 horas. Em torno de 15 horas, mais ou menos, ele me mandou a foto de uma correntinha e uma pulseira de prata. Falando assim, Mo, a irmã do cara tá vendendo aqui no valor de R$60. Você acha que compensa? E na mensagem eu pergunto para ele, mas é prata? Ele fala sim. Eu falo, nossa, mas tá estranho, R$60? Ele sim, R$60. E antes disso ele já havia mentido para mim, falando que tinha ganhado uma correntinha na rifa. Que uma moça, a irmã de um dos PMs estava grávida, precisava fazer o chá rifa e colocou essa correntinha na rifa. E ele havia ganhado essa correntinha, sendo o prêmio, né? Tudo bem. Daí na formatura, depois que ele fala que vai almoçar, ele me manda essa foto da correntinha e a pulseira, falando que havia comprado no valor de R$60. Eu já achei estranho porque ser prata nesse valor, né? Enfim. E como de costume, em todas as formaturas, eles eram liberados do quartel no mesmo dia, eles saíam com os familiares. Então, nessa quarta-feira, dia 11, era para ele ser liberado. Ele mentiu para mim, falou que ele não seria liberado aquele dia, que o coronel tinha segurado eles, e eles só seriam liberados na sexta-feira, dia 13, na entrega da arma. Iriam entregar o armamento e daí eles seriam liberados aquele dia, mas que ele estava muito bravo. Mas que tudo bem, que na sexta-feira, chegando em casa, a gente sairia para comemorar. Iríamos fazer algo para comemorar a formatura. Tudo bem, pedi um banco de horas no meu serviço, consegui a folga na sexta-feira. Ele chegou, como de costume, por volta das 17h30, não foi para casa. Foi lavar o carro, depois foi para o bar.
Por volta das 20 horas, eu liguei para ele, falei assim, a gente vai comemorar o quê? Eu peguei banco, tô de folga, tô te esperando e até agora você não veio para casa. Ah, não, eu tô aqui no bar, eu já tô indo para casa. Eu falei, meu, você tá armado no bar, eu vou falar para sua mãe, vou mandar mensagem para sua mãe e vou falar. Não, não precisa. Mandei mensagem para a mãe dele, eu falei, olha, ele chegou, tá armado, tá em bar, não é legal. Ela ligou para ele, chamou a atenção dele. Daí ele me ligou de volta, falou assim, não tinha necessidade de você falar para minha mãe, mas tudo bem. Escolhe o lugar onde a gente vai jantar para comemorar. Você quer ir numa churrascaria ou quer comer comida japonesa? Daí foi onde eu tive a ideia de levar a avó dele com a gente. E ela escolheu comida japonesa. Ele foi para casa por volta das 21 horas, se arrumou, entramos no carro, fomos até o Jabaquara, onde mora a avó dele, a pegamos e fomos jantar. Perfeito. Por volta das meia-noite, mais ou menos, chegamos em casa. Ele sempre frio, algo que não era de costume, simplesmente deitou, virou para o lado e foi dormir. Uma pessoa que estava longe há mais de 15 dias não me procurou. Já achei estranho, mas respeitei. No dia seguinte, no sábado, por volta das 8 horas da manhã, mais ou menos, ele acordou e perguntou se eu poderia ir com ele até a Tiradentes comprar alguns acessórios, brasão, que ele teria que ir para a Ilha Comprida, passar a Operação Verão lá. Isso ele já tinha ficado 6 meses em registro, onde ele se formou. Tudo bem, falei que iria, mas a gente vai de carro? Não, não vamos de carro, não dá para ir de carro, é contramão, vamos de metrô. Beleza, fomos até o Jabaquara, deixamos o carro na casa da avó dele e a nossa filha também não quis ir até a Tiradentes com a gente, ficou na casa da avó dele. Então a gente foi, compramos tudo que ele precisava na loja de PM e tal, e voltamos. E ele sempre muito estranho. Isso já era dia 14. E a gente havia combinado de comer um acarajé à noite com o pessoal que trabalhava comigo. A gente havia combinado de ir com o pessoal da empresa que trabalham comigo comer um acarajé por volta das 18 horas. Como havia combinado, fomos até o local, encontramos com um casal de amigo nosso e uma outra amiga nossa queria viajar para o Piauí. Comemos o lanche, ele muito frio, muito estranho, chegou a mostrar a arma para uma das nossas amigas, tal. Ela pegou, sentiu o peso. E quando terminamos de comer, ele olhou para mim e perguntou, você vai pagar a conta? Falei para ele, não, como assim pagar a conta? A minha carteira ficou em casa. Ele, vai buscar. Eu falei, tá, você quer que eu busco? Eu busco. Tudo muito estranho, algo que nunca havia acontecido. Já tinha acontecido, sim. Sim, porém, eu não queria acreditar, né? Daí eu fiquei brava, eu me recordo que eu respirei fundo e falei assim, você vai pagar a conta. Por isso que eu não confio em homem. Você vai pagar e pronto, você é um sonso. Aí ele deu risada. E como eu fiz esse comentário na frente do esposo de uma das nossas amigas, depois eu me senti muito mal. Eu estava de folga nesse dia, ela foi trabalhar e depois eu pedi desculpa. Pedi desculpa na mensagem, ela falou, não, ele nem se ligou no que você falou, mas enfim, tudo bem. O acarajé é enorme, a gente come e a gente fica satisfeito. E nesse dia ele falou assim, tô com uma vontade de comer um lanche ainda. Eu falei, mas você acabou de comer acarajé. E ele nunca foi de comer muito. Ele é magro, alto e sempre comeu um pouquinho. E nesse dia ele ficou com vontade de comer um lanche. Daí fomos para casa, ele deitou no sofá. Eu vou até uma hamburgueria. Eu falei, não vai, pede o lanche e você come aqui. Então ele pediu o lanche, pegou no sono um pouquinho, depois chegaram chamando no portão. Chamei ele, falei, o lanche chegou. Ele foi receber. Dia 15, ele iria de vez para a Ilha Comprida, que inclusive a gente tinha ido comprar o brasão da cidade e tudo mais, de Ilha Comprida. Acordei, fiz café da manhã, sempre, fomos casados durante 13 anos, nesses 13 anos eu sempre dei café na cama, a toalhinha na porta do banheiro, quando ele terminava o banho, almoço na mão, eu servia, colocava no prato, servia ele, sempre. Aí dia 15, num domingo, 15 de dezembro, fiz café da manhã, dei na cama, foi se aproximando do horário do almoço, eu perguntei para ele o que ele gostaria de almoçar, já que ele iria para essa Operação Verão e não sabia quando que ele voltaria. Não sei, escolhe você. Daí eu pedi para nossa filha escolher. Ela escolheu um salpicão. Eu perguntei para ele, você pode comprar os ingredientes? Não posso, faz o Pix. Eu fiz o Pix para ele comprou os ingredientes do almoço, passou em casa, deixou e foi pro bar. Eu vou no bar enquanto você prepara o almoço. Tudo bem. O almoço ficou pronto
E eu mandei mensagem, ele não respondeu. Comecei a ligar, ele não atendia. Eu insisti, falei, tem como você vir almoçar que a gente está com fome? A gente está com fome, precisa almoçar, daqui a pouco você viaja. E todas as vezes que ele voltava para o interior, eu quem arrumava a mala dele. Arrumava a mala, deixava tudo bonitinho. Havia domingos que eu estava com preguiça também, que eu sou humana. Falava, não vou arrumar, arruma você. E ele, acho que de propósito, jogava qualquer peça de roupa na mala. Eu vendo aquilo, eu ficava incomodada. Eu, não, olha isso, vai levar essa cueca? Não, cueca velha, amor, não faz isso. Ia lá, montava a mala bonitinha para ele, com as melhores peças que havia no guarda-roupa. Enfim, nesse dia 15, ele pediu, depois do almoço, eu insisti muito, ele foi almoçar. Minha mãe é minha vizinha. Eu não tenho mesa, eu tenho um balcão e minha mãe tem a mesa. A gente resolveu almoçar na casa da minha mãe. Levamos o almoço, as travessas. Sentamos, ele colocou um pouquinho de comida. Falei para ele, você não vai comer? Ah, eu não gosto muito de salpicão. Falei, por que você não me falou antes? Era só você ter avisado que eu não teria feito. Não, tô sem fome. E aquilo, eu fiquei irritada com aquilo. Fiz almoço pro cara, ele iria viajar sem data para voltar. Enfim, eu fiquei muito brava, mas respeitei. Ele deitou, tirou um cochilo, depois ele levantou, perguntou se eu poderia ajudar ele a arrumar a mala. Ele foi tomar banho e eu arrumei a mala. Ele saiu de casa por volta das 17h15, nesse domingo. Eu me recordo que ele veio até o estacionamento, pegar o carro, da janela da nossa casa dava para ver o estacionamento. Quando eu olhei, ele havia esquecido algo da PM que ele iria precisar em cima do rack. Eu liguei e todas as vezes que ele voltava, eu sempre chorava com saudade, porque eram 15 dias que eu ia estar distante sem vê-lo. E dessa última vez eu não sabia quando seria a última vez, que não tinha uma data exata. Eu liguei chorando e avisei, você esqueceu tal coisa aqui no rack. Ele, desce pra mim, por favor. Desci até o portão, entreguei, dei tchau. E nesse meio tempo, ele demorou um intervalozinho do estacionamento até chegar ao portão. E eu vendo, quando ele chegou, ele pediu desculpa que estava na ligação com a mãe dele. Que de fato não era a mãe dele, óbvio, né? Eu desci, entreguei, mais uma vez dei tchau, ele foi embora. Por volta das 19 horas, eu sempre jogada no sofá, chorando igual uma bobona. E a nossa filha achava engraçado, tirava foto. Olha aqui, pai, tá chorando igual uma criança. Ele, oh, meu Deus do céu. Por volta das 19 horas, ele me liga. Ele fala assim, Mo, você não sabe o que aconteceu. Eu parei aqui no Graal para fumar um cigarro e usar o banheiro. Nossa, o pessoal mandou aqui no grupo que a pousada lá em Ilha Comprida não tá liberada pra gente ainda. Só para dormir hoje a gente vai ter que pagar a diária de 250, ou seja, ele entrava em contradição nas próprias frases, porque assim, era somente para dormir. Então, se é uma dormida, não vai ser uma diária, né? Então, enfim. Aí eu falei assim, nossa, eu não acredito, mas isso é uma falta de respeito. Dezembrão, calor. E como ele estava indo para a pousada, quando ele estava no quartel, era tudo de casa. Travesseiro, fronha, lençol, manta. E como ele estava indo para a pousada em Ilha Comprida, então ele não precisaria levar nada, toalha de banho, nada. Era tudo por conta da PM. E daí eu falei assim, nossa, mas é uma falta de respeito. Fiquei muito brava. Falei, como assim? E agora você sem um cobertor, sem uma roupa de frio? Ele, não. A gente entrou em contato com o sargento ligou para o coronel e o coronel deixou a gente ficar aqui no quartel em registro. E daqui para Ilha Comprida, de registro para Ilha Comprida, são só 40 minutos. Então, assim, amanhã a gente precisa se apresentar às 9 da manhã. Dá tempo suficiente de sair de lá e chegar a tempo. Eu acreditei e falei, tudo bem. Ele falou, então tudo bem, assim que eu chegar no quartel, eu te aviso. Eu falei, tá, eu aguardo, te amo muito, vai com Deus e se cuida. Em torno de uns 30, 35 minutos, mais ou menos. Ele manda um áudio. Fala assim, Mo, já cheguei, tô aqui no quartel, tá bom? Amo muito vocês, vou descansar. Fica com Deus e boa noite. Eu respondo, falo, Deus te abençoe, boa noite, dorme com Deus. No dia seguinte, por volta das 8 horas da manhã, ele me mandou uma foto que já tinha chegado em Ilha Comprida e mandou foto do nosso carro. Falou, amor, já tô aqui, vou me apresentar, mandou foto de alguns dos policiais também. Por volta das 8 horas da manhã. Tudo bem. Quando foi, eu dormi um pouquinho, que eu trabalho à noite. Quando foi por volta
Não, desculpa, isso foi numa segunda. Ele saiu de casa no domingo, isso foi na segunda, dia 16. Quando foi por volta das 14 horas, mais ou menos, na segunda-feira, ele falou assim, amor, já escolhi o quarto que vou ficar, eu tinha ficado separado dos caras, mas aí pedimos para trocar. Vou ficar junto com fulano e ciclano, que a gente era do mesmo pelotão lá em Registro, então a gente já se conhece. Tudo bem. Aí por volta das 14 horas ele fala, a gente vai dar um pulinho na praia, vamos conhecer a praia. E a mãe dele tinha ido nos visitar eu e a minha filha, a nossa filha. Daí eu falei pra ele, tá, só vigia. Ele, não, tá doido, eu vou só conhecer a praia e já volto. Aí eu já falei com a mãe dele, falei assim, nossa, eu não tô gostando, ele já tá indo pra praia. Ela, calma, Ianca, ele tá só conhecendo, deixa ele. Tudo bem. Depois desse dia, todos os dias, ele passou a ser ausente, mandava mensagem, só que se despedia muito rápido. Todos os dias quase todos os dias estava na praia, ele trabalhava dia sim, dia não. Amor, vou dar um pulinho na praia com os caras. E sempre falava o nome de 2 pessoas que eram os mesmos que estavam com ele sempre. E às vezes ele realmente mandava foto que estava com esses caras. Às vezes não. Tudo bem. Chegou um certo dia que eu tive um sonho, que ele estava me traindo, e eu falei pra ele, falei assim, eu sonhei que você estava me traindo com a moça assim, de vestido e tal. Ele, oxe, tá doida? Ainda bem que é só sonho. Aí eu falei, você tem alguma coisa pra me falar? Não, não tenho. Tudo bem. Daí os dias foram se passando, e eu falei pra ele, falei assim, eu não quero te cobrar nada. Mas aí, em Ilha Comprida, você não tá tendo regras. Todos os dias você tá bebendo, todos os dias você tá na praia, você tá em piscina. Onde Pirituba e Registro não era assim, você teve regras. Não, amor, mas aqui tá tudo bem. É que aqui eu posso sair, eu só tenho que estar tal horário. Só tenho que estar tal horário dentro da pousada para me apresentar no horário de dormir. Tudo bem. E daí eu fui só colocando coisas na minha cabeça. Na verdade, não era coisas, não era imaginação, era realidade, né? Daí, um certo dia, ele mandou mensagem, estava no salão de jogos com os amigos, e mandou foto. Tudo bem. Depois, tô indo até a praia, já não mandava fotos. E sempre que ele estava com os amigos, ele mandava áudio. Era de costume. Eu sempre fui de digitar. Eu acho minha voz irritante. Por áudio, então eu sempre fui de digitar. Ele não, ele sempre foi de mandar áudio. Só que daí, quando ele estava com os amigos, realmente ele mandava áudio, mandava foto, mandava vídeo. Quando ele não estava, ele só digitava. Tudo bem. Os dias foram passando. Dia 20 de dezembro era a minha festa da empresa, confraternização, e eu não estava a fim de ir. Até porque longe dele, muita saudade. Eu falei, não, não vou. Ele falou assim, não, amor, vai sim na mensagem. Vai sim, você trabalhou o ano inteiro, você merece. Daí eu falei, então tá, tudo bem. Comecei a provar as roupas. Você me ajuda a escolher uma roupa? E eu queria muito ir com vestido longo, que eu tinha usado esse vestido longo em uma das formaturas dele. E na mensagem ele fala assim pra mim, não gostei, esse vestido é muito formal. Vai com uma calça jeans. A calça jeans serve para qualquer ocasião. Isso já me magoou muito. Eu falei para ele, mas eu trabalho com 2 calças todos os dias. A minha calça de casa e ainda com o uniforme, que eu trabalho em produção, a gente faz cosmético. Então, assim, eu tenho que trabalhar com o uniforme da empresa e eu uso por cima da minha roupa que eu saí de casa. Eu falei para ele, mas eu já uso 2 calças todos os dias. Na festa eu vou de calça? Ele, sim, ficou bem melhor do que o vestido. Tudo bem. Daí eu fiquei meio que chateada, escolhi o vestidinho que eu tinha, acabei não indo com calça nem com vestido longo. Eu escolhi um outro vestidinho, não mandei foto, não falei pra ele que iria. Também pedi a opinião da minha irmã, onde minha irmã fala assim na mensagem, nossa, você tá muito inchada. Que foram aqueles meses que eu fiquei com ansiedade e sobrepeso, devido à saudade e tudo mais. Tava mexendo com o meu psicológico, saudade dele. Daí eu fui até a festa. Na volta, era um dia muito chuvoso, 20 de dezembro, se não me engano, uma sexta-feira. Um dia muito chuvoso, era num buffet, em Riacho Grande, e de lá o pessoal decidiu esticar a comemoração em um outro barzinho, só que no Piraporinha. E era muita chuva, o ônibus deixou a gente na empresa, e eu fui para minha casa com uma amiga minha. Chegando em casa, eu mandei mensagem para ele, falei, amor, já tô em casa, cheguei. Ele, como que foi a festa? Eu falei, legal. Mas o pessoal foi comemorar. Ele, você não quis ir? Eu falei, não, tá chovendo muito. Ele, vai lá com a sua amiga. Eu falei, não, tá chovendo muito, o Uber vai estar caro. Ele, você que sabe. Tudo bem. Depois ela falou assim, amiga, vamos fazer um Insta pra você? Que até então eu não tinha.
Eu não tinha Insta, ele sempre teve. Desde 2019 ele tinha, eu nunca tive. E daí, tudo que ele postava no Insta, compartilhava no Face. Só que por eu não ter Insta, eu achava a coisa mais linda. Eu sempre comentando tudo, curtia, comentava. Daí ela falou assim, vamos fazer agora. Instalou o Insta no meu celular, falou assim, escolhe uma foto. Eu escolhi uma foto de nós três, eu, ele e a nossa filha. Aí minha amiga falou assim, não, vai colocar uma sua sozinha. Para com isso, tudo é vocês três. Eu falei, sim, porque é em todas as redes sociais, tanto nas minhas quanto na dele. Aí ela falou assim, não, toma o celular, é um iPhone, toma o celular, tira uma foto sua. Eu tirei, ela falou, vou colocar essa de perfil. E colocou. Ela me perguntou, quem que você quer seguir? Aí eu falei o nome dele, né? Aí ela procurou a conta dele, falou assim, nossa amiga, mas tá muito estranho. Ele tá sozinho na foto, não tem nada de vocês, e ele nunca postou nada com vocês. Eu falei, como assim? Ela, olha isso daqui, a conta dele é privada. Nisso ele tá com o fuzil, segurando, tá com a boina e o colete da PM. Eu falei assim, tudo bem, manda solicitação. Ela mandou, isso na sexta-feira à noite. No sábado de manhã, ao acordar, eu mandei mensagem pra ele. Falei assim, eu fiz um Insta, te mandei solicitação. Ele perguntou, pra quê? Eu falei, ué, você tem, eu não posso ter? Ele, é que eu não curto muito. Tudo bem. Passaram 7 dias. E nisso tudo que eu achava legal, eu compartilhava o link com ele. Só que ele não recebia porque ele não tinha me aceitado. Não tinha aceitado a minha solicitação. Se passaram 7 dias, eu mandei mensagem pra ele. Falei assim, eu notei que se passaram 7 dias e você ainda não me aceitou no Insta. Ah, amor, você sabe que eu não gosto, eu só curto os bagulho de polícia. Desse jeito ele se expressou. Eu só gosto mesmo do Face. Falei, não, tudo bem. Passaram os dias e daí veio dia 24, foi o Natal, a véspera de Natal. Ele trabalhou das 6 da manhã às 18 da noite. Chegou no quartel, me mandou foto, na pousada me mandou foto da ceia, que tinha jantado. Falou que era a ceia e foi dormir. Tudo bem. Ele acordou meia-noite, ligou pra gente pra desejar Feliz Natal. Nisso a gente passou em casa mesmo, eu, a minha mãe, a nossa filha e a mãe dele que veio passar com a gente, porque seria o primeiro Natal longe dele. Que desde quando começamos a namorar foi acordado o Natal com a família dele e Ano Novo com a minha família. Então, como de costume, foram 12 anos assim, né? 11 anos. Então, nesse último, seria diferente por ele tá longe. Daí ele ligou meia-noite, todo frio, e a gente chorando. Eu chorava, a mãe dele chorava, a nossa filha chorava. Enfim, segundo ele, estava indo comemorar com os amigos na própria churrascaria da pousada. Tudo bem, fiquei acordada com a mãe dele até umas 3 horas da manhã e sempre falando com ele através de mensagens. A semana se passou, chegou o dia da virada, o Ano Novo. Falei assim, amor, hoje eu vou trabalhar à noite, eu tô à noite. Vou trabalhar das 18 até às 6 da manhã. Falei, tudo bem, a gente vai passar o Ano Novo na casa da minha irmã, que seria eu, minha filha e a minha mãe. Quando foi às 19 horas, ele mandou mensagem. Postou uma foto, por volta das 18, falando assim, sem vontade nenhuma de trabalhar hoje, e uma carinha de triste. Por volta das 19 horas, ele mandou mensagem, amor, já tá se arrumando? Tá indo pra casa da sua irmã? Eu falei, ainda não. Ah, tá bom, já vou me despedir de vocês, porque é muita gente aqui na praia, então a rede da internet vai ficar lenta. Falei, tudo bem. Se der mais tarde, eu mando mensagem novamente. Falei, ok. Por volta das 22 horas, ele mandou áudio novamente. Já chegou na sua irmã? Falei, já estamos aqui. Tá bom, então. Novamente eu vou desejar Feliz Ano Novo pra vocês, porque a praia tá lotada. Eu não vou conseguir falar com vocês depois. Mandou mensagem o tempo inteiro falando que amava a gente, que esse 2025, esse ano seria nosso, seria de conquistas e realizações, seria um ano de bênçãos, e eu sempre acreditando. Quando foi meia-noite, ele mandou o áudio novamente. Só que nesse áudio eu não tinha notado. Nesse áudio ele fala assim, amor, feliz ano novo, muitos anos de vida. Aí ele se atrapalha, ele, desculpa aí, muita paz e realizações, e fala no áudio, fala. Aí eu tento ligar pra ele de videochamada. Ele recusa a ligação e manda um outro áudio e fala assim, amor, eu não vou conseguir te atender agora, tem muita gente aqui na praia. E de fundo sai a voz de uma mulher falando assim, você vai me esperar aí? Só que até então, pra mim, tudo normal. Ele tava fazendo ronda na praia, né, trabalhando. No dia seguinte, por volta das 6 horas da manhã, eu chego em casa com a minha mãe, com a nossa filha, e mando mensagem, falo que já tô em casa.
é o horário que ele tá saindo do serviço, tá deixando o plantão. Daí ele manda mensagem, você vai voltar para almoçar na sua irmã? Eu falo, não, não vou porque eu tô sem dinheiro. Ele fala assim, tá, eu vou te mandar R$ 50 aí você volta para almoçar com ela. Eu falo, ah, tudo bem, daí eu vou dormir um pouquinho. Por volta das 8 horas ele manda mensagem, amor, vou dar um pulinho na praia. Eu falo, tá bom, e daí ele some. Esse pulinho na praia ele retorna por volta das 14 horas, falando que já tá na pousada, que vai descansar um pouquinho, que ele tinha trabalhado a noite inteira e estava cansado. Tudo bem. Dia 2, ele vai trabalhar das 18 às 6 da manhã. E meu aniversário é dia 3 de janeiro. Dia 2, à meia-noite, eu já tô deitada, ele me liga para desejar feliz aniversário, fala que me ama. Tudo muito lindo. Eu agradeço, choro, eu sou muito emocionada, muito sentimental. Choro e volto a dormir. Na sexta-feira, dia 3, quando eu acordo por volta das 8 horas da manhã, ele tinha postado uma foto nossa, um texto enorme no WhatsApp, no status, que até então achei que todo mundo estava vendo. Fez uma declaração no Face, que para mim todo mundo estava vendo. Eu achei a coisa mais linda, eu agradeci, repostei, agradecendo. Obrigada por ser esse marido lindo, incrível, te amo muito. Enfim, isso por volta das 8 horas da manhã. Por volta das 14h20, ele me manda mensagem. Ele fala assim, nega, já almoçou? Eu falo, não, ainda não. Era assim que ele me tratava, como nega, amor. Não, ainda não. Deixa eu te falar, os caras me chamaram para dar um pulinho no sítio, é que eu não me recordo o nome da cidade agora. Para dar um pulinho no sítio, a gente vai pescar e queimar uma carne, tá bom? Só que eu não quero ir porque lá não tem sinal. Não tem sinal de telefone, eu vou ficar sem falar com você. Eu falo assim, ah, você que sabe. Ele, ah, então eu vou. Isso era umas 14h20. Aí eu pergunto pra ele, quem vai? Aí ele fala o nome dos dois, que tá sempre com ele, essas duas pessoas. A gente vai lá, é um tio dele, é aposentado no bombeiro e tal. Às 15 horas ele fala assim, ó, já estamos saindo daqui, tá bom? Vou ficar sem sinal. Aí na mensagem eu falo pra ele, ué, você tá indo pescar, tudo bem, desde quando você não pesca piranha. E outra, você já tava com a mala pronta? Ele fala, que mala o quê, mulher? Só tô levando a roupa do corpo e uma roupa pra voltar. Eu falei, ué, mas você ficou pronto tão rápido? Então já tava tudo planejado. Beleza. Ele se despede por volta das 15h05, mais ou menos. E à noite, eu falo, vou fazer o teste, ver se realmente lá não há sinal. Mando mensagem, ele não recebe. Eu ligo de ligação normal, a ligação não vai, sem sinal, realmente. Quando é no sábado de manhã, por volta de umas 8h30, mais ou menos, ele fala, ô mulher, já cheguei aqui na pousada. Eu não te falei que lá não tinha sinal? Eu falei pra tu. Vou tomar um banho que hoje eu entro às 10 no serviço. Eu assumo a guarda às 10. Tudo bem. Ele some. Quando é 1h, ele tá voltando do almoço. Às 13 horas ele tá retornando do almoço e eu falo pra ele, já almoçou? Ele fala, já sim, e vocês? Eu falo, não, ainda não. E pergunto pra ele, e o peixe? Ele fala assim, oxe, que peixe? Eu falo, você não foi pescar? Ele, a gente foi, mas lá o sítio dá de beira com rio. Muito pernilongo, ninguém conseguiu pescar. A gente só queimou uma carne e ficou trocando ideia com o tio dele. O tio dele é aposentado do bombeiro. Aí eu falo, cuidado, tá estranha essa conversa. Beleza, isso foi dia 4. Dia 5 eu tinha uma festa da filha de uma amiga nossa, que era numa chácara com piscina. Avisei pra ele que tava indo com a minha mãe e com a nossa filha. Eu vou, pego a bebida, pego a carne e a gente vai. E lá todo mundo sempre perguntando dele. Nisso ele tinha ido para lá dia 15 de dezembro, isso já era dia 5 de janeiro, muitos dias, né, 20 e poucos dias longe. E eles começam a brincar, zoar, nossa, como que o cara consegue? Tá longe há mais de 20 dias. Eu não consigo ficar longe da mulher, que não sei o quê. E ele mandando foto, que estava trabalhando. Enfim, a gente sai da festa, chega em casa por volta das 18 e pouquinho. Eu mando mensagem para ele e falo que já tô em casa. Aí ele fala assim, ah, você não sabe, eu acabei de atender uma ocorrência aqui. A mulher estava batendo no cara com cabo de vassoura. É que ele se expressa dessa maneira. A mulher estava batendo no cara com cabo de vassoura. Aí eu brinco e falo assim pra ele, no mínimo o cara foi pescar e voltou sem peixe. Que foi o que havia acontecido com ele. Ele, oxe, tá doida? Eu, tudo bem. Daí os dias vão se passando, chega dias que ele falava que ia estar de folga, ia vir nos visitar, e de repente ele falava assim, ah, você não sabe, eu tô mó brava, o sargento cancelou a folga. Nossa, trocou
trocou a nossa escala, eu tô muito bravo, não aguento mais esse lugar tá me sugando. E eu acreditando, eu chorava com saudades, enfim. Ele falava assim, o sargento não deixou pegar a estrada, tá chovendo muito, já chegou a mandar foto de um carro capotado, falando que era um dos amigos dele, estava vindo para São Paulo visitar a família, com sono, dormiu no volante, capotou o carro e eu acreditava, preocupada. Mandou de um outro que sofreu um acidente de moto e eu sempre acreditando. Um belo dia eu falei para ele, quer saber? Você já ficou aí até agora? Não tem problema. Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que faz. Enquanto isso, eu tô aqui chorando, sofrendo e eu tenho o Apolo que me entende, que é o nosso cachorrinho. Ele, oxe, irmão, mas não precisa chorar, já já eu tô aí. Eu falo, não, tudo bem. Dia 6 de janeiro, ele me manda mensagem e fala assim, adivinha quem eu encontrei aqui, na praia? Eu falo, quem? Aí eu vou citando vários nomes, aí chega em o nome de um casal de amigo nosso, que tem casa lá em Ilha Comprida, e convidou ele para ir almoçar. Ele foi almoçar na casa desse pessoal, mandou foto, beleza. Os dias se passaram, me recordo que dia 15 de janeiro, dia 14 de janeiro, a mãe dele tinha ido para minha casa visitar a nossa filha, né, a neta dela. E daí eu fui trabalhar à noite e ela resolveu dormir lá. Dia 15 eu receberia meu vale no serviço e minha filha ansiosa para comprar material escolar. Pediu, mãe, você pode comprar material? Falei, não, mãe, não pode. Pergunta se pode pegar no cartão e o pai ajuda a pagar. Ela foi e perguntou para ele falou que não. Aí insisti, eu falei, ela tá ansiosa, ela quer comprar. Ele falou assim, tá, tudo bem. Gasta até R$ 200 no máximo. Eu falei, ok. Fomos até o centro da cidade com a mãe dele, compramos material. No dia seguinte, chegamos em casa por volta das 17 horas. Aí ele mandou mensagem que estava muito cansado, estava indo dormir. Aí eu comentei com a mãe dele. Falei assim, nossa, ele só anda cansado, ele só dorme, se despede rápido. Ela falou assim, Ianca, é por causa do horário, ele não está acostumado. Ele não está acostumado a trabalhar à noite. Falei, ué, mas eu trabalho à noite, você trabalha à noite, a mãe dele é enfermeira. Eu dou conta de casa, trabalho fora e ainda cuido de criança. Então, assim, tá muito estranho, tá tudo muito estranho. Havia comentado com ela que desde dezembro ele deixou de me ajudar dentro de casa, só mandava o dinheiro do aluguel e mais nada. Eu precisava de ajuda para comprar as coisas da criança, até mesmo do cachorro. Ele falava, não, não tenho dinheiro. Eu falava, amor, tem como você me emprestar R$ 150 até tal data? Não, para que você quer? E não me emprestava o dinheiro, não me ajudava com nada. Tudo bem. Um certo dia, a nossa filha sentiu vontade de comer um lanche e uma batata frita. Eu falei para ele, a nossa filha quer comer um lanche, uma batata frita e uma coca. Dá R$ 42. Ele falou, não, não vai comprar. E pronto, encerrou o assunto. Eu fui, comprei, passei no cartão, para a criança não ficar com vontade. Depois do material escolar, se passaram uns 2 dias, ele perguntou, você conseguiu comprar o material? Falei, comprei sim. Quanto que deu? Aí eu falei o valor para ele. Ele, nossa, tudo isso? Eu falei, para gastar até 150. Eu falei para ele, 150 foi só a mochila que ela escolheu. Ele vai e fala assim, na minha época não tinha mochila. Eu levava o caderno na mão. Aí eu achei engraçado, printei e postei no status. Falei assim, olha como ele é mão de vaca, achando engraçado, né? Os dias se passaram, aí a gente chega em fevereiro. Dia 5 de fevereiro, chegou uma fatura do Banco do Brasil na minha casa, no nome dele. Até então, não sabia o que era, não abri, mandei foto para ele e falei, olha o que chegou aqui. Ele falou assim, oxe, o que é isso daí? É um cartão de crédito? Eu respondo na mensagem, não sei. Ele, não, tudo bem. Se Deus quiser, segunda-feira eu tô aí. Ou seja, dia 10 ele iria para casa, não tinha me avisado nada ainda. Eu falei, tudo bem, eu espero que venha dessa vez, né? Aí quando foi dia 8 de fevereiro, num sábado, era aniversário de um amigo nosso, e eu falo para ele, hoje é aniversário de fulano, manda parabéns para ele. Procuro uma foto deles dois no meu celular e mando, achando que ele vai postar, fazer alguma homenagem. Ele não posta. E nesse sábado eu vou trabalhar. Trabalho, entro no serviço às 22. Falei, você manda mensagem para ele? Não, tudo bem. Eu vou tirar um cochilo e depois a gente se fala. Isso era mais ou menos umas 15 horas. Paramos de nos falar, deu meu horário de ir trabalhar. Eu deito um pouquinho, levanto por volta das 20h30, cuido do cachorro, tomo um banho e vou trabalhar. Mandei mensagem para ele, tô saindo de casa, fica com Deus, que Deus te proteja. Cheguei em casa no domingo de manhã, por volta das 6h50 da manhã, mais ou menos. Não tinha nada dele. Não tinha uma mensagem, não tinha uma ligação. Eu entro em desespero, começo a ligar, mandar mensagem. Ele não recebe a mensagem, não recebe a ligação. Entrei no Facebook de Ilha Comprida, falei, vou ver se aconteceu alguma coisa, né? Tiroteio, Deus o livre.
Lá só tá que tinha chovido muito, teve uma enchente e tal, e eu entrando em desespero. Eu ligava de ligação normal, no WhatsApp ele não recebia, não atendia, dava fora de área. Por volta da 1h da tarde, ele me responde na mensagem: "O que foi, mulher? Tá tudo bem?" Eu falo pra ele: "Você tá doido? Você quer me matar do coração? Olha a hora que você dá a notícia. Olha o horário que você dá a notícia. Tá tudo bem?" Eu já ia entrar em contato com a sua mãe e avisar pra ela. Ele: "Oxe, pra quê?" Eu falei: "Você tá doido? Você sumiu, não fala onde que você tá, com quem que você tá." "Não, aqui choveu muito e tá sem sinal. Eu não tô conseguindo usar a internet da Claro." Aí eu pergunto pra ele: "Tá, e a ligação normal que eu te liguei?" Ele vai e fala assim: "Ah, eu nem pensei nisso." Isso dia 9, no domingo. Na segunda-feira, dia 10, ele viria de vez para casa e eu fazendo surpresa para nossa filha. No domingo à noite, eles haviam, segundo ele, haviam combinado de fazer um churrasco na pousada para se despedirem, que no dia seguinte eles viriam para São Paulo para escolher a vaga de onde eles iriam trabalhar. Tudo bem. Por volta das 22 horas, ele falou: "Mô, tô indo dormir." Eu falei: "Ué, mas já? Já acabou o churrasco?" Ainda falo: "Bebe pouco, que amanhã você pega a estrada." E às 22 horas ele fala: "Já vou dormir." Eu: "Ué, mas já acabou o churrasco?" Ele: "Ah, tô cansado, amanhã eu acordo cedo." Tudo bem. Quando é na segunda-feira, dia 10 de fevereiro, eu consigo um banco de horas, né, com a minha chefe. E eu ansiosa, esperando ele e fazendo surpresa também para nossa filha, que ela era muito apegada a ele, muito amiga. Onde ele estava, ela estava. E eu tentando manter a surpresa o tempo inteiro. Fiz... Às 3 horas da manhã ele mandou mensagem, por volta das 3, 3h30 da manhã, que ele estava saindo de Ilha Comprida e estava indo até o Brás, que lá ele iria escolher a vaga. Ele se apresenta lá por volta das 9 horas da manhã. Ele consegue escolher a vaga por volta das 17 horas, por causa das notas, devido às notas. E quando ele escolhe a nota, ele me manda mensagem: "Mô, já escolhi." Eu falo: "Você escolheu aonde?" Ele fala: "Escolhi trabalhar em Diadema." E eu pergunto: "Mas por que em Diadema e não em São Bernardo?" Daí ele fala: "Porque não tinha mais vaga em São Bernardo." E eu pergunto: "E no interior?" Ele fala: "Que interior o quê?" Eu falo: "Mas a gente ainda vai embora daqui?" Que a gente havia vendido a casa para comprar um apartamento quando ele viesse, né? Ele: "Sim, vamos embora sim." Falei: "Tudo bem, tô te esperando." Ele: "Daqui a pouco eu tô saindo daqui." Falei: "Tá, tô te esperando." Corri, montei uma cesta linda com uísque, camisetas, chocolate e fiquei esperando ele. Preparei o jantar e eu ansiosa: "Tá chegando, tá chegando." Por volta das 20h50 mais ou menos, eu olho pela janela e eu vejo que ele tá tirando as malas do carro e tô desconfiado, olhando para um lado, para o outro. Eu desço desesperada, sem falar nada para nossa filha, porque era surpresa, e vou ajudar. E lá ele me abraça várias vezes e me dá apenas selinhos. E eu, com saudade, agarrava ele o tempo inteiro: "Ah, vou te ajudar." E ele: "Não, não precisa, deixa que eu levo." Eu: "Não, vou te ajudar." E ajudo ele a subir com as malas, mochila, e ele todo estranho. E a nossa filha, quando vê, da maneira que ela tá sentada, ela fica. Ela não esboça reação nenhuma. Ela toda fria. Eu: "Nossa, é seu pai." Ela: "Tá." Aí ele vai até ela, beija, abraça, minha mãe vem toda feliz. "Nossa, eu sabia que ela tava me escondendo alguma coisa. Que saudade que eu tava de você, cara." E abraça, beija, e ele todo frio. Nisso a gente entra e eu mando mensagem pra mãe dele. Fala assim: "Você tá de folga hoje?" Ela fala: "Tô sim." Eu falo: "Ó, seu filho chegou. Você não quer vir jantar com a gente? Vem ver ele." Ela: "Ah, eu vou sim, tô morrendo de saudades dele. Vou esperar a irmã dele chegar do serviço e a gente vai." Elas moram no Jabaquara. E eu também não contei pra ele, fiz surpresa. E ele o tempo inteiro na janela mexendo no celular. Elas chegam, desce do Uber e atravessa. Eu na janela do quarto, ele na janela da sala. Eu falo pra ele: "São seus parentes?" Ele de cabeça baixa, distraído no celular. "São seus parentes?" Ele: "Oxi, estão fazendo o que aqui?" Eu falo: "Vieram te ver." "Abre lá o portão, por favor." Ele olha para nossa filha e pede: "Abre lá, bebê." Ela desce e abre o portão. Daí eu falo: "Vamos jantar?" Ele: "Ah, vamos, tô morrendo de fome." Como de costume, eu sempre o servi. Peguei o prato para colocar a janta dele, ele tomou o prato da minha mão. "Não, não, daqui, deixa que eu ponho." Falei: "Oxe, por quê?" "Não, é o costume, já acostumei." Falei: "Tá, tudo bem." Então ele se serviu, sentou no sofá e eu levei o refri até ele. Minha mãe entrou e falou assim: "Ué, você não vai servir o seu marido?" Falei: "Não, ele quis se servir sozinho." Ela: "Eu, hein? Tudo bem." Daí a mãe dele começou a conversar, chegou com presentes para ele. Conversa vai, conversa vem. A irmã dele jantou, a mãe dele não quis jantar. E a gente conversando e ele contando como que foi lá. A gente entra
no assunto de agressão. E nesse meio tempo entrou traição também. Quando a gente começa a falar de traição, que ele fala que atendia várias ocorrências de agressão de casais e tal. Quando a gente entra no assunto de traição, de repente ele fala assim, eu vou tirar um cochilo, eu tô muito cansado, acordei muito cedo. Vai pro quarto deitar, deixa a mãe, a irmã, todo mundo lá. Por volta da 1h da manhã, mais ou menos, a mãe dele vai embora com a irmã dele. Eu tomo um banho e vou deitar. Foram quase 60 dias, do dia 15 de dezembro ao dia 10 de fevereiro, longe dele. Tomei um banho e fui deitar. Quando eu deito, ele se assusta. Ele fala assim, nossa, que susto. E fala palavrão. E saca a arma. Saca a arma pra mim. Eu falo, oxe, tá doido? Tá assustado? Aí ele fala assim, ai, que susto, desculpa. Eu falo, calma, sou eu. Ele vira pra parede e volta a dormir. Eu falei, tá cansado, né? Mas assim, 60 dias longe. Qual é o esposo que vai estar cansado e não vai ter saudade da esposa? Virou pra parede e foi dormir. Abracei com ele e falei, ele tá cansado, vou respeitar. No dia seguinte, na terça-feira, ele sai de casa por volta das 8 horas, que ele tem que se apresentar no batalhão em Diadema, o 24º. E lá ele começa a mandar mensagem, pedir foto das algemas, das numerações, e eu mando tudo direitinho pra ele. E na mensagem eu falo, eu tô com muita saudade, não aguentava mais, tal. E antes dele vir, eu falo pra ele, eu sinto que você tem uma outra mulher, uma outra família. Eu espero que seja do mesmo ramo, que é da polícia. E eu falo pra ele, só que eu tô com muita saudade, eu só quero te ver. Ele fala assim, oxe, tá doida? Aí eu falo pra ele, se acontecer alguma coisa, a guarda do cachorro vai ser compartilhada. Aí ele dá risada. Aí tudo bem. Aí na terça-feira, dia 11, que ele já tá em casa, tá no batalhão em Diadema, eu mando foto das algemas o tempo inteiro falando com ele e nesse dia eu vou trabalhar. Ele saiu às 18, não foi pra casa. E eu, tem como você vir pra casa? Por favor, eu tô com muita saudade. Ele vai pra casa, eu abro a porta, eu já tô estressada, ele entra e eu volto a me deitar. Ele usa o banheiro, vai na janela, toma uma latinha de cerveja, fuma um cigarro, depois ele entra no quarto e me pergunta, tá tudo bem? Eu falo, não tá tudo bem. Ele pergunta, por quê? Eu falo, eu tô estressada, tô te esperando até agora, não consegui dormir e eu vou trabalhar. E nisso, ele meio que tem uma relação forçada. Eu me recordo que eu comprei o preservativo e falei pra ele, usa o preservativo. Ele fala, não, pra quê? Eu falo, você vai usar porque eu tô sem anticoncepcional desde novembro. E ele vem todo apavorado, eu encosto na cabeceira da cama e falo, calma, fulano, você tá nervoso? Ele, não, por quê? Eu falo, calma. E ali eu notava que ele não era mais o mesmo. Tudo bem. Daí terminamos, eu tomei um banho e fui trabalhar. E achava a coisa mais linda. Eu pegava o ônibus e sempre tinham 2 amigos nossos que pegavam o mesmo ônibus comigo. E daí a gente passava dando tchau pela janela da minha sala, ele sempre na janela fumando, tomando uma latinha, e a gente dava tchau. E nesse dia a minha amiga falou assim, nossa, ele ficou tantos dias longe e ele não vai te levar no serviço? Eu, deixa ele tá cansado, achando que ele estava cansado. Ela, nossa, muito estranha. Enfim, no dia seguinte, na quarta-feira, eu vinha correndo, preparava o café da manhã, ele tomava o café e ia trabalhar. Saía às 18 e não ia para casa. Dava o horário de eu tomar meu banho por volta das 8h30 da noite, saía de casa às 9 e ele não chegava. Eu fiz bolo de chocolate, fiz panqueca, você janta? Se cuida, onde que você tá? Tô na casa de fulano, vim tomar uma cerveja. Eu, tudo bem, tô indo trabalhar. Ele, tá bom, se cuida, te amo, bom serviço e cuidado na rua. Chegava, ia trabalhar. No dia seguinte, eu vinha correndo, feito louca, preparar o café da manhã para ele ir trabalhar. Isso foi numa quinta, se repetiu. Na quarta, na quinta se repetiu. Deu o horário de eu ir trabalhar e ele não estava em casa. Liguei, falei, onde que você tá? Tô na casa de fulano. Eu falei, de novo, cada dia você tá numa casa diferente. Você não vem pra casa? Não. Tudo bem. Na sexta-feira, a história se repetiu. Ele estava na casa do mesmo amigo que ele estava na quarta-feira. Enfim, falei pra ele, eu não tô aguentando mais, eu tô de saco cheio. Fui trabalhar. No sábado de manhã seria a minha folga. Sábado e domingo seria a folga dele também, só que ele não tinha me avisado nada. Era 15 de fevereiro. Quando eu cheguei em casa, passei na padaria, comprei os preparativos para fazer o café da manhã. Cheguei em casa, lavei a mão, entrei no quarto, ele dormindo. Eu bati no pé dele e falei assim, você não vai trabalhar? Ele, não, tô de folga. Falei, nossa, não avisou nada. Não. Tudo bem, voltou a dormir. Preparei o café da manhã, dei café na cama.
tomou café, agradeceu. Por volta das 8h30 da manhã, ele fala assim, tô indo lá em Diadema trocar a lanterna do carro. Eu falo, tudo bem, não demora no banho, porque eu preciso tomar banho, que o Apolo vai tomar banho às 9 horas, que é o nosso cachorro. Ele fala, não, tudo bem. Daí ele sai, me dá um selinho, friamente. Tô indo, tá? Eu falei, tá, vai com Deus. Não falei te amo, ele também não falou. Falei, tá, vai com Deus. Por volta das 11 horas, eu falei assim, o Apolo já tomou banho, já voltou, e cadê você? Você ainda tá trocando a lanterna do carro? Ele fala, tô aqui com fulano em Diadema, mas já eu tô em casa. Eu falo, tudo bem. Se aproximou o horário das 15, mandei mensagem pra ele, falei assim, meu, não tô mais suportando essa situação. Tem alguma coisa que você queira me falar? Você me rejeitar, tudo bem, mas rejeitar a sua filha pra mim já é demais. Você tá de folga, não me avisou que tava de folga. Tem alguma coisa pra me falar? Ele não me responde. Daí eu ligo, onde que você tá? Ah, tô aqui no bar, já eu tô indo pra casa, o carro tá aí na frente. Eu falo pra ele, tá, a gente precisa conversar. Aí por volta das 16 horas mais ou menos, eu mando mensagem e pergunto, a gente vai na casa do seu padrasto hoje, que é em Santo André, que a gente havia combinado de ir pra eles se verem, tomar uma cervejinha e o padrasto dele ver a nossa filha, que é neta, né? Ele falou assim, não, vamos sim. Falei, tudo bem. Aí por volta das 17h30, ele entra dentro de casa e tem uma amiga nossa lá. Ela nunca tinha ido na nossa casa, foi a primeira vez. Ele entra todo frio, aí ele olha pra mim e fala assim, você vai lá na casa dele comigo, que é o padrasto dele? Aí eu friamente respondo, não vou. Ele olha pra nossa filha e fala assim, eita bebê, acho que eu vou ter que dormir lá com você hoje. Eu também não esbocei nenhuma reação. Ele super frio, sentou um pouquinho com a nossa filha, fiquei conversando com a nossa amiga, que era visita. De repente ele falou, vou entrar, vou tirar um cochilo. Foi deitar. A conversa vai, a conversa vem, ele falou assim, vamos vir um pouquinho na sua mãe? Vamos um pouquinho na sua mãe? Falei, vamos. Aí fomos um pouquinho na minha mãe, conversamos, ela levou embora. Eu pedi pra minha filha abrir o portão, minha filha abriu. Aí nisso eu entrei no quarto, falei, não, tá muito estranho. E eu tinha a senha do celular dele e ele tinha a minha. Eu peguei o celular dele, olhei o WhatsApp, olhei o Face, não tinha nada. Entrei no Insta, quando eu olhei o Insta, tudo que ele postava, essa pessoa curtia. Falei, ué, mas tá estranho, ninguém segue ela. E eu conheci alguns policiais do mesmo pelotão que ele. Aí falei, ué, mas ninguém segue, só ele segue ela. E tudo que ele posta, ela curte. Olhei algumas fotos dela, ele curtia também. Na hora eu não sei o que eu tava fazendo, eu tava cega. Puxei pro lado, tinha um vídeo dele, sem camisa, fumando esse cigarro eletrônico, jogando a fumacinha só pra ela. Ela, pá, coraçãozinho, reagiu, né? Curtiu. Puxei novamente, tinha um outro dele na piscina. Novamente, sem a parte de cima. Outro videozinho fumando. Eu falei, mas eu pensei comigo, o cara nunca fumou um narguilé, tá fumando cigarro eletrônico. E quem é essa pessoa? Daí, né, já caiu a ficha. Aí eu olhei, peguei meu celular, entrei na conta dela, dei uma olhada, vi que ela era de registro. Entrei no quarto, bloqueei o celular dele, entrei no quarto, fechei a cortina da janela, chamei ele. Fulano, ele não respondeu. Novamente, fulano, ele, oi. Tem alguma coisa pra me falar? Não, Ianca, não tenho. Vamos conversar? Não, eu não quero conversar. Aí eu perguntei, quem é fulano? Aí ele levanta. Você quer que eu vá embora? Falei, você vai embora pra onde? Ah, eu vou morar com a minha mãe. Por quê? Você tá devendo? Não, não tô. E quem é fulano? Ah, não sei. Falei, como não? Se você segue ela te segue, mas vocês não têm nenhuma amiga em comum. Ah, não sei, eu só sigo, não sei quem é. Aí nisso eu peguei a arma, apontei pra ele, falei, você vai me falar agora quem é essa vagabunda. Falei pra ele, você vai me falar agora quem é essa pessoa. Ele, não, eu não sei quem é. Falei, como não? Não, eu não sei, eu só sigo. Eu falei, tem alguma coisa pra me falar? Tava com a arma? Com a arma apontada pra ele, o tempo inteiro. E aqui eu tô com a arma segurando, venho no guarda-roupa, puxo toda a roupa dele, começo a jogar no chão e começo a chutar. E ele fala assim, meu, presta atenção, olha o que você tá fazendo com a minha roupa, para com isso. Eu falo, não vou parar. Aí ele vem pra pegar a arma e eu falo, não encosta, se afasta, não encosta. E o tempo inteiro eu ameaçando. E daí ele fala, para com isso não é brincadeira. E foi por mais ou menos 1 hora, nesse vai e vem. Eu com a arma apontada pra ele negando que só seguia a pessoa, não sabia quem era. Ele vai e usa o banheiro e eu escondo a arma. No que ele entra pra usar o banheiro, a nossa filha vem da casa da minha mãe. Aí eu fui, peguei o celular e falei, olha filha, com quem que seu pai tava me traindo? Ela olhou e falou assim, nossa pai, pelo amor de Deus. Ele falou assim, é coisa da sua mãe, bebê. Eu vou arrumar as coisas pra gente ir lá, pro meu padrasto. Simplesmente começa a arrumar mochilinha, começa a pegar a farda, colete, agindo como um moleque. Pegando tudo
E eu sem entender nada, né? Mas ao mesmo tempo só queria uma explicação. Aí ele, dá minha arma. Falei, não vou dar. Dá. Conversa vai, conversa vem. Peguei a arma, entreguei na mão dele. Aí ele pega a mochila, vamos bebê. Chama a nossa filha, desce, entra no carro e demora muito tempo para sair com o carro. E nisso minha filha havia pegado o meu celular. Daí eu resolvi olhar. Quando eu olhei, ela tinha mandado mensagem para essa pessoa no Insta, falando que ia achar ela em qualquer lugar. Daí eu olhei, quando eu fui mandar mensagem, ela já tinha privado a conta. Daí eu liguei para ele, falei, você avisou para ela que eu descobri? Não avisei. Não avisei nada, Ianca. Não tô falando com ela. Eu falei, você tá. A conta dela era aberta e agora ela privou a conta. Não tô falando com ela. E demorou o tempo inteiro no telefone e tal. E eu comecei a me descabelar, igual uma louca, gritando. Você não presta, você tava me traindo. Olha que vergonha, tal. E ele negando o tempo inteiro. Para com isso, você tá ficando louca. Aí eu começo a dar soco no guarda-roupa, a bater, jogar tudo dele no chão. Eu me recordo que eu peguei uma bermuda dele, coloquei fogo, mandei foto para ele desesperado no volante, pediu que minha mãe fosse até a nossa casa para ver o que estava acontecendo. Minha mãe foi, ela sem entender nada também. Enfim, ele vai para casa do padrasto dele, por volta da meia-noite, o padrasto dele me manda um áudio. Fala assim, e aí, João? Ele me chama de João, do Norte, por eu ser da Bahia, né? E aí, do Norte, você não veio? Pisou na bola, tava te esperando. Eu falo, não fui. E daí, de fundo, eu ouço a voz dele falando assim, não estiga, não. Nossa, ali pra mim foi a gota d'água. Aí eu comecei a mandar mensagem pra ele, xingando, falando um monte. E tudo bem. Fiquei em casa, dormi. No dia seguinte, no domingo, eu acordei, não queria acreditar, queria que fosse um pesadelo. E minha mãe, sem entender nada também, perguntou o que havia acontecido. Eu falei, mamãe, eu não sei, acho que é coisa da minha cabeça, porque eu não peguei nada. Não peguei foto, não peguei conversa. Pode ser coisa da minha cabeça ou não. Daí minha mãe liga pra ele e pergunta o que tá acontecendo. Ele só responde pra minha mãe, é complicado, e não fala mais nada. Daí eu começo a mandar mensagem pra ele e pergunto, você não tem nada pra me falar? Ele fala, não, Ianca, não tenho. Você não quer conversar? Não quero. Aí eu falo pra ele, você já contou pra sua mãe, pro seu padrasto, que você tava me traindo? Ele, não, contar o quê? Eu falei, conta que você tava me traindo. Ele tava mandando mensagem pra eles aqui, eu falei, se você não falar, eu vou falar agora. Daí eu ligo pro padrasto dele, ele atende, e eu pergunto, cadê o fulano? Ele fala, eu não tô em casa, eu vim na padaria. Aí eu pergunto, ele te contou o que ele fez comigo? Ele fala assim, eu notei o comportamento da criança estranho, ela tentando pegar o celular dele, respondendo ele, e ele sendo grosseiro com ela, eu não achei certo, porque ele é pai e ela deve respeito. Ninguém tem que pegar o celular de ninguém. E ele o tempo inteiro no celular, ele não saía do celular, não olhava no meu olho para conversar. Eu perguntei para ele se estava acontecendo alguma coisa. E ele me respondeu que você havia pego o celular dele e viu algumas conversas que você não tinha gostado. Falei, na verdade, eu não vi conversa, mas o que eu vi foi o suficiente. E daí ele já passa a me preparar. Ele fala assim, a vida segue, você é nova, você é bonita, ele pisou na bola. Eu falei para ele que ele pisou na bola, você é uma boa menina, uma boa mãe, você não tem nada a perder. Aí eu começo a chorar na ligação e falo, o tanto que eu idolatrava esse cara, eu vivia por ele, eu sou louca por ele. Ele fala assim, sim, você também poderia ter errado, mas você não errou. Quem errou foi ele, a vida continua. Daí ele me prepara, eu respiro, fico numa boa. Por volta das 11 horas eu mandei mensagem para a mãe dele. Falei, oi, tudo bem? Seu filho te mandou mensagem? Ela, não, por quê? Aí de repente ela manda um print, fala assim, acabou de me mandar. Ele fala, oi mãe, tudo bem? Posso ir para aí? Aí eu vou e falo pra ela, falo assim, ele tava me traindo. Ela, você tá de brincadeira? Eu, não, ele tava me traindo. Ela, não, para com isso, eu criei um homem, não foi um moleque. Ela começa a chorar na ligação. Ela fala, eu tô indo pra ir agora, eu vou chamar o Uber e tô indo pra ir. E eu aguardo, eu espero. E realmente, ela chega, ela chora, eu choro. Daí ela me pergunta como que eu descobri, como que aconteceu. Aí eu explico a situação pra ela liga pra ele e fala, vem aqui agora. Ele fala, aqui aonde? Ela falou, eu tô na sua casa e você deve uma explicação para sua mulher. Você deve respeito e uma explicação para ela. Aí ele fala, tá, eu tô aqui em Santo André e já tô indo. Ela fala, não traz a criança. Deixa a criança aí e você vem pra gente conversar. Ele vem, ele pega a estrada uns 40, 45 minutos mais ou menos. Ele chega friamente, ele entra, ele senta, ele me olha como se eu fosse um ninguém. E a mãe dele fala, você tem o quê a dizer para ela? Ele fala nada. Não tenho nada a falar. Você não vai falar nada? Não tenho o que falar. Aí eu começo a chorar e falo assim, foram 13 anos, olha tudo que eu fiz por você,
tudo que eu fiz por você, a gente passou necessidade junto, a gente realizou o seu sonho junto. Ele, não tenho o que falar. E frio, eu não tenho o que falar. Daí eu lembro que eu tava com uma latinha de cerveja na mão, no que ele me trata com essa frieza toda, eu pego a latinha, jogo nele, a mãe dele pede pra eu ter calma, aí minha mãe vem da casa dela e pergunta o que tá acontecendo, ela com medo dele estar me agredindo, né? Daí a mãe dele fala assim, Ianca, ele é ruim, ele é assim desde criança, eu conheço, ele não vai falar, vai lá, busca sua filha e daqui a gente vai pra casa. Aí ele foi, voltou, em seguida o padrasto dele liga pra mãe dele e fala, ele não tá aqui, ele foi pro Jabaquara, pra casa da sua mãe, e a criança eu levo depois. Aí fala, tudo bem. E nisso eu começo a chorar. Antes dele sair, eu falo pra ele, o que vai ser de mim? Com que cara eu vou sair na rua e a vergonha? Eu te idolatrava como homem. Aí ele vai e fala assim, você não precisa ter vergonha, você não errou. Você não precisa ter vergonha e você não precisa dar satisfação da nossa vida pra ninguém. Ninguém precisa saber o que aconteceu. Dessa maneira, tudo bem. Daí ele volta, vai pra casa da avó dele e eu fico com a mãe dele, com a minha mãe, a gente almoça, depois o padrasto dele leva a nossa filha. Por volta das 23 horas vai embora o padrasto e a mãe dele, moram em casas diferentes, e eu fico com a nossa filha. Daí eu vou dormir, aquele vazio na casa. No dia seguinte, na segunda-feira, eu levanto cedo, minha coluna travada, eu vou até o UBS, tomo uma injeção, pego um atestado. Quando eu volto, a nossa filha já tinha tirado tudo dele, do guarda-roupa. Arrumou tudo, em malas, sacolas, mochila. E quando eu chego, ela fala pra mim, mãe, eu não quero mais o meu pai aqui. Eu falo, tudo bem, filha. Daí eu ligo pra ele, pergunto se ele pode buscar as coisas dele. Aí ele fala que tá trabalhando, não pode falar no momento. Aí eu falo pra ele, você agiu como um moleque. Eu só preciso ouvir da sua boca, eu já tenho a certeza. Eu só quero que você fala pra mim. Busca suas coisas e pronto, vamos pôr um ponto final. E ele agindo como moleque. Ou seja, ele tinha saído de casa no sábado. No domingo ele foi, não falou nada. Na segunda ele não apareceu. Na terça-feira de manhã, eu liguei pra ele por volta das 7 horas da manhã. Ele estava dormindo ainda. Falei pra ele, eu preciso que você busque suas coisas pra gente conversar e pôr um ponto final. Eu só quero ouvir da sua boca. Ele falou assim, mas eu não tenho nada pra falar. Eu falei, não, a gente vai conversar. Aí ele me pergunta, tá, eu vou aí, mas pode ser sem agressão? Aí eu não respondo, desligo e ele volta a mandar mensagem. Você me promete que vai ser sem agressão? Eu falo pra ele, eu tô te esperando. Daí ele chega por volta de umas 9, 9h30 e eu tô igual doida, pensando, eu vou matar, vou pegar uma faca, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ele bate na porta, eu abro a porta, volto, respiro, sento no sofá, ele entra e fica em pé. Eu falo, você não vai falar com o cachorro? Aí ele faz carinho no cachorro. Aí eu falo, o que você tem a me dizer? Nada. Eu falo, senta, vamos conversar. Não tem bicho no sofá. Ele, não, que tá bom. Eu falo, senta. Aí ele senta. Eu falo, tá, o que você tem a me dizer? Nada. Infelizmente, eu errei, não tenho o que falar, te peço desculpas. Eu falei, em qual momento eu fui falha pra você? Eu falhei como esposa, como amiga? Não, você não foi falha em momento algum. Você é uma mãe exemplar, uma mulher incomparável, para não falar outras palavras, né? E de verdade, eu não tenho o que falar. Eu falei, então, em algum momento o nosso casamento esfriou, a nossa relação esfriou? É porque eu tô gorda? Eu não consigo usar um biquíni? Não, Ianca, não é isso, não é nada disso. Eu falo, fala pra mim, é porque eu engordei? Não, para com isso é coisa da sua cabeça, pelo amor de Deus. Eu falo, tá, mas o que aconteceu? Não, a gente tava bem, de um tempo pra cá o nosso casamento veio esfriando. Eu, tá, em qual parte esfriou? Quando você tava em Pirituba, esfriou? Ele, não, a gente tava bem. E em registro? Aí ele faz assim, eu falo, fala pra mim, onde eu errei. Ele fala, não, você não errou. Eu falo, então é isso que você quer? Ele é. Aí eu pergunto, você tá com ela? Ele fala, não. Aí eu pergunto, há quanto tempo vocês são juntos? Ele fala, não interessa, é indiferente. Eu falo pra ele, fala pra mim, você tava me traindo há quanto tempo? E ele não assume. Daí eu pergunto, onde você conheceu ela? Ele, não interessa. Fala pra mim, foi em registro? Ele, sim. Aonde? Sempre fazendo pouco caso. Olhando pro chão o tempo inteiro. Em um restaurante. Eu, tá, me conta como foi. Não tenho o que falar. Falei, não, tudo bem, você se interessou, pegou o contato dela? Ele, sim, foi. E daí ele ia afirmando, ia negando, mas não falava. Eu que ia fazendo as perguntas, e ele negando, afirmando. Falei pra ele, tá, é isso que você quer? Você acha que você ficou longe de casa, longe da sua filha durante esse 1 ano?
Você não quer ficar dentro de casa por causa da criança? Eu trabalho à noite, a gente não vai ter contato nenhum. Não, não quero, não dá mais e eu só vou te magoar. Falo pra ele, tá, tudo bem, como que vai ser daqui pra frente? Aí ele fala assim, eu prometo que vou te ajudar na conta de luz e vou pagar o seu aluguel. Eu falo, é isso que você tem a me oferecer? É isso. Eu falo, tudo bem. Ele fala, tá, então eu vou nessa. Aí eu olho pra ele e pergunto, você não vai conversar com a nossa filha? Não, vou sim. Aí ele entra no quarto por uns 2 minutinhos e já sai. Ele fala assim pra nossa filha que tá passando por uma situação complicada, que ele vai passar uns tempos na casa da avó dele e que depois ele conversa com ela para explicar melhor. Daí eu falo, tudo bem, você não quer tomar um banho? Olha sua roupa, você tá sujo. Ele fala, não, é que eu tô com essa roupa desde sábado, eu preciso ir até a Tiradentes comprar os negócios pra polícia. Eu falo, tudo bem. Daí ele começa a pegar as coisas e eu falo pra ele, você vai descer esse horário, às 10 horas, à luz do dia, todo mundo vendo? Ele, então vou levar algumas coisas, depois eu volto, pode ser? Eu volto na quinta pra pegar. Eu falo, pode. Aí passa a quarta, passa a quinta, ele não volta. Chega no sábado, ele combina de ir até o shopping com a nossa filha. E eu peço pra ele, tem como você subir e trocar a fechadura do banheiro pra mim, por favor? Ele fala, tem sim. Daí ele sobe, ele tenta, ele não consegue trocar a fechadura. E eu o tempo inteiro falando no ouvido dele, falando, lembra de tal data, você estava me traindo, tem os áudios, sai a voz dela de fundo. O dia que você falou que não poderia ficar na pousada, você teria que pagar, você foi dormir com ela, você estava na casa dela, e as coisas vão se encaixando, vão batendo. Só que eu só vim entender depois, né? Daí ele fala, tá, tudo bem, eu vou no shopping com a nossa filha, e na volta eu busco o restante das coisas. Eu falo, não, você não vai buscar depois, você vai levar agora. Desce agora. Num sábado movimentado, a gente mora em uma avenida, ele deu umas 4 viagens, colocou as coisas no carro e pediu para nossa filha, filha, você desce esse cooler pro papai? Ela fala, desço. Aí eu olho para ela e falo, não, você não vai descer, ele vai buscar. Que ela tá de vestido longo, né, para descer as escadas. Ele volta e busca o restante das coisas e fala, vou nessa. Daí eu entrei com o processo da pensão e o processo do carro que estava no meu nome. Eu entrei com a advogada. E quando ele foi intimado, ele voltou lá em casa, em março. Ele foi intimado por causa do processo do carro. Ele voltou em março, perguntou se podia conversar comigo, eu falei que sim. Daí ele implorou para eu retirar o processo do carro, falei que não iria retirar. Que o carro estava no meu nome e eu queria a divisão de bens, de união estável. A gente não era casado no papel, porém tinha uma união estável. E ele pediu até, pelo amor de Deus, para eu retirar esse processo. Eu falei que não iria retirar. Ele falou que também iria entrar com a advogada dele, que é a advogada da PM. Eu falei que tudo bem, que ele poderia estar entrando. E daí eu pergunto... Na hora eu não me lembrei de passar para a advogada, mas também acredito eu que ele já teria gastado esse dinheiro. Inclusive, a correspondência que chega dia 5 de fevereiro, eu só abri depois que ele saiu de casa e era uma fatura no valor de 4.000 e pouquinho, sempre em barzinho, churrasquinho, onde ela postava as fotos que ela sempre estava. Daí eu não sei se o cartão ficava com ela, se ele estava com ela e mentia que estava trabalhando à noite, enfim. Eu entrei com os 2 processos da pensão e do carro, da união estável. E quando ele foi intimado, ele foi lá em casa, na minha casa, conversar e pedir para eu retirar o processo. Eu falei que não iria retirar, que tudo era para a nossa filha, nada era para mim. E ele foi muito frio, o que ele fez eu não aceitava. Ele foi muito frio e traidor. E que aquilo tinha me magoado muito. E ele fala que tinha coisas também que eu falava através de mensagens, de áudios, que também machucava ele. Falei, mas nada se compara. Ah, mas eu tô muito magoado. Falei, nada se compara. Você não se arrependeu? Não. Falei, como que você ia fazer? Você estava me rejeitando sua filha. Como que você ia me falar? Ele não, estava procurando uma maneira de te contar. Mas ele não ia me contar, porque há meses estava acontecendo. E eu cheguei a mandar mensagem para ela, ela tinha privado a conta. Depois ela resolveu abrir a conta e me respondeu que estava com ele há mais ou menos 4 meses. E eu falo para ela, ele deixou de me ajudar dentro de casa, estava tirando da minha boca, da boca da nossa filha, para dar para você. Você acha certo? Ela fala assim, isso daí você tem que se resolver com ele. É um problema de vocês dois. Eu falo para ela, eu entendo que você sabia que ele era casado e você quis. E ele, quem me devia respeito. Mas assim, você sabia e você quis, você acha certo? Ele tirar da nossa boca para colocar na sua, ela fala assim, até hoje, em momento algum, eu precisei dele e muito menos do dinheiro dele. O pai da minha filha me ajuda em tudo que eu preciso. E agora que eu vejo que você está civilizada, a gente pode conversar. Eu falo, é isso. Eu entendo que quem me devia respeito era ele e não você. Daí a gente
conversa, eu faço algumas perguntas, ela responde, eu tiro o print e mando para ele, como ela fazia antes. Ela tirava print para mandar para ele também, e ele negando que não estava com ela, não tinha contato nenhum com ela. E daí ele passou aí a cada 15 dias ver ela em registro. Algo que em 60 dias ele não conseguia vir em casa para me ver a nossa filha. Passou Natal, Ano Novo, meu aniversário longe, né? Chegou sem nenhuma bala pra gente, sem nenhum presente. Pra mim tudo bem, eu entendo, mas pra filha, esse tempo todo longe, e ele frio, eu trabalhando à noite, minha filha falava que ele demorava pra chegar em casa e quando chegava era o tempo inteiro no celular. E simplesmente falava, bebê, o papai vai dormir. Dava boa noite, ia dormir, sempre deixando a criança sozinha. Daí eu entendi que a vida segue, né? Hoje eu tô bem, muito bem, graças a Deus. Assim, o meu psicológico, Deus vai fazer 5 meses agora, dia 15. E Deus é o meu suporte. Eu me apego com Ele, trabalho, tenho a minha filha que precisa de mim. E é isso, a vida continua. Eu jamais me via vivendo sem ele, até porque foi meu primeiro namorado, meu primeiro tudo. Eu era louca por ele, então não me imaginava nunca vivendo sem ele. Mas a gente acha que é feliz e não é. E Deus nos dá força, nos liberta, que de início a gente não consegue entender, mas depois a gente entende como livramento. Em março ele passou a usar a aliança. Em abril ele trouxe ela de registro para Diadema. Estão morando no centro de Diadema, em um apartamento. Um afronto, né? Mas tudo bem. Domingo, dia 30, agora foi o aniversário dele. A nossa filha foi almoçar com ele. Ele mandou a menina sozinha por volta das 23 horas no Uber. Ela me contou no dia seguinte, eu estava trabalhando. Contou que ele chamou o Uber, colocou ela dentro. Ela foi sozinha para casa. Irresponsável, né? Além de ser pai, é um policial e mandou a criança sozinha às 11 horas da noite dentro de um Uber. Enfim, na segunda-feira ele precisou me ligar para falar comigo. Eu falei para ele, você acha certo o que você fez? Ele, não é certo, mas eu peguei a placa do carro e acompanhei pela localização. Falei para ele, tá, você acompanhou a localização, mas o que se passa dentro de um carro você não sabe. Você tá errado. Tá, eu prometo que isso não vai se repetir mais. Daí passou segunda, passou terça, quarta-feira, dia 2 agora, a minha filha, tava eu, uma amiga minha e a minha mãe. E a minha filha fala assim, tá, tem algo que eu quero falar, é sobre o meu pai. E repete. Aí eu falo, vai filha, fala. Na minha cabeça passou, aconteceu um tiroteio, alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu penso, se ele tivesse sido atingido, ela ia estar chorando. Aí ela fala, a pessoa tá grávida. E minha filha conheceu ela no dia 30, no dia do aniversário dele, nesse último domingo. Aí eu falo, ela tá grávida? Tá, ela tá grávida. Meu pai me contou, eles perguntaram se eu tinha vontade de ter um irmãozinho, e eu falei que não. E ela tá grávida. Eu cheguei lá, ela tava o tempo inteiro com a calça aberta, o botão aberto, ou seja, ela sempre fazendo de tudo para chamar atenção, né? Igual quando ela posta algo no Insta, ela abre a conta, achando que eu vou olhar. Porque como a gente se falou através de mensagem, então aparece para mim. E daí ela quis chamar a atenção da criança de alguma forma, até ele resolver contar que ela tá grávida. Falei, é um problema deles, eles são adultos, a criança não tem culpa de nada. E que eles sejam felizes. Daí eu chego a mandar mensagem para ele. Falo parabéns pela criança, que Deus abençoe. A criança não tem culpa de nada, mas você nunca quis um outro filho e agora você vai ser pai, né? Daí ele vai falar assim, fazer o quê, né? Entra em outros assuntos, em assuntos financeiros, que a gente vendeu o carro nesse último dia 21. O carro estava no meu nome e vendemos para um casal. O rapaz, inclusive, é um advogado. E o Pix era para vir, o dinheiro era para vir para o meu Pix, para minha conta. Ele decidiu fazer na conta dele e falou que daria a minha parte. Se passaram 2 semanas, ele não mandou. E eu cobrando, falando, não é que eu esteja fazendo questão de dinheiro, mas é que tudo é para sua filha. Eu preciso de uma geladeira, eu preciso mandar o comprovante para minha advogada. Ela precisa mandar para o juiz, para ele dar baixa, encerrar o processo. Ele, não, fica tranquila que eu vou te mandar. E eu esperando e nada. Daí, nessa última terça-feira, dia 1º, ele me liga, fala que está de folga e que está indo até o Banco do Brasil, para autorizar o limite para ele enviar o Pix para mim. Chegando lá, ele me liga novamente, fala assim que só ia cair no dia seguinte, ele iria fazer um TED, para eu passar o número da conta e agência.
Só que ele precisava de 5 mil reais emprestado, se eu poderia emprestar para ele limpar o nome dele, que é um cartão que ficava comigo, que quando ele saiu de casa eu achei uma tremenda sacanagem. Chegar a fatura que estava com uma outra e eu ter que continuar me ferrando, pagando aquele valor altíssimo. Falei para ele, tá, te empresto sim. Só que antes faz o valor para mim, que eu preciso comprovar, preciso mostrar para minha advogada que o dinheiro tá comigo. Ele, não, tudo bem, então você me manda de volta? Eu falei, mando sim. Daí na quarta-feira foi a gota d'água. Não que eu esteja sentida, magoada, mas eu entendo que esse dinheiro ele não vai me devolver. Segundo ele, vai me devolver. Foi dividido em partes iguais e assim, era o cartão que estava comigo. Então ele vai limpar o nome dele, vai pagar a fatura e não vai me devolver o dinheiro. Isso é, se ele realmente usar para limpar o nome, entendeu? Que acredito eu que seja para outras coisas. Hoje eu tô bem, graças a Deus. Como eu sempre friso para ele. Ele achou que eu ia sofrer, ia entrar em desespero, mas não. Eu tô bem, trabalho, tenho a minha filha que depende de mim. Tudo que eu não fazia hoje eu tô fazendo. Saio 1, 2 vezes por mês, vou conhecer lugares diferentes, vou em shows, curto com as minhas amigas. Tá sendo algo muito novo. Hoje eu consigo usar tudo que eu sempre quis, que ele não deixava eu usar minhas roupas. Ele me privava de tudo. Eu não podia alisar um cabelo, que ele gostava dos meus cachos. Não podia usar uma roupa curta. Tinha que estar sempre de calça jeans, blusinha de manga. Eu colocava uma roupa para sair, ele fazia eu tirar. A gente saía para os lugares, ele falava, você não vai dançar lá, né? Aí eu, não vou. Então tira essa roupa agora, que se você for com essa roupa eu não vou. Eu chorava, me descabelava, tirava a roupa. Chegando lá eu tinha que ficar sentado o tempo inteiro. Já aconteceu de eu levantar para dançar com amigas, ele ir embora e me abandonar com uma criança. Me deixar na festa e ir embora. Então, assim, ao mesmo tempo que ele era aquele pai, aquele esposo protetor, às vezes ele mostrava ser uma outra pessoa. Daí o que eu não consigo entender é, tudo que a gente construiu juntos, chegando a passar perrengue, necessidades juntos, hoje ele realizou o sonho dele, em menos de um ano ele chutou o balde. Os dias de lutas foram comigo e os dias de glórias estão sendo com ela. Uma pessoa que foi casada durante 13 anos, assumir uma amante assim tão rápido, trazer ela do interior, já engravidar ela. Então, eu entendo que a vida segue, a vida continua, a vida é bela. E eu não preciso de filho no momento, não pretendo ter filhos e eu estou vivendo a minha vida. Então, assim, eu acho que eu não estou perdendo nada. É triste, é cruel a dor do luto, a dor da traição é como se fosse um luto. A gente sofre, a gente não entende, fica se culpando, tentando entender o porquê. Mas Deus nos mostra que, pelo menos eu, fiz o bem, fui leal, tive caráter, fui parceira dele todos esses anos. E é isso, vou continuar orando pela vida dele, até porque ele é o pai da nossa filha, né? É o pai da minha filha. E eu peço para ele não deixar de ser pai, porque ele está muito distante da criança, muito ausente, eu que estava sempre cobrando. Eu decidi que vou deixar, uma hora ele vai entender que quem está perdendo é ele, né? Perdendo o crescimento, vai perder a adolescência. Hoje ela está com 11 anos. E é isso, eu faço de tudo para dar do bom e do melhor e não deixar faltar nada para ela. Faço o meu papel de mãe e vou continuar fazendo. E aí, o que você achou da história da Ianca? Compartilha essa história com todo mundo que você gosta. Comenta aqui para eu saber o que você achou. E não se esqueça que essa história já ficou no passado. A Ianca não pode voltar lá, fazer diferente. Então, seja cuidadosa ao comentar. E se você quiser contar sua história de divórcio no nosso canal, é só preencher o formulário que está aqui na descrição do vídeo. A próxima história é da Dulcirene, que se casou com aquele partidão, como dizia nossa mãe, ciumento, agressivo e homofóbico. Você não pode perder, então já ativa o sininho e se inscreva no canal. Uma vez eu cheguei para ele e falei assim, olha, bebida nunca fez parte da minha vida e nunca vai fazer. Você vai ter que escolher.
ou entre eu ou a bebida.